Boa noite, pessoal. Queria agradecer pela presença de todo mundo. O encerramento do nosso primeiro dia da 36ª Semana Acadêmica do curso de Letras da Universidade Federal de Pelotas. Então, fico feliz com a presença de vocês. Obrigado pela presença também de vocês durante a tarde. A gente teve discussões bem ricas e eu acho que a gente vai ter uma semana bem satisfatória e proveitosa por todos vocês. A Helena, antes da gente começar, a Helena vai dar um recadinho. Helena, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Nesse frio que tá. Só lembrando que na quinta-feira a gente vai ter a nossa festa na Tributo. A gente tem os ingressos por R$10 aqui com a comissão. A gente vai vender toda semana no ângulo também. E só pedir encarecidamente para vocês, pessoal, conforme vocês forem saindo, por favor, saiam pela porta do fundo, tá? Vocês estão liberados a sair 15 minutinhos, encerra 9h30, né? 9h15 o pessoal já vai se movimentando, então, por favor, se dirijam à porta do fundo, certo? Obrigado, Helena. Então, gente, a gente nomeou como uma palestra, mas a ideia é que a gente não faça uma palestra aqui. A ideia é que a gente faça uma roda de conversa. A gente tem o José Faleiro presente conosco, é uma alegria ter ele aqui com a gente. Muitos de nós aqui já tivemos o prazer de poder acessar a sua literatura, e eu acho que ela é tão importante para o nosso acesso na universidade, mas também do que a gente pode fazer com a sua literatura fora da universidade. Então, eu acho que muito do que a gente vai discutir aqui, do papo que a gente vai ter com o Faleiro e também com as outras pessoas que serão presentes na nossa roda de conversa, é justamente sobre isso, como a gente pode descentralizar. Então, eu queria, primeiramente, convidar o próprio José Faleiro, por favor. Sente-se aqui. Queria convidar também o Mike, que é um colega nosso, meu amigo, de longa data também, que vai participar dessa conversa. Salve de palmas. E a professora Andréia, do nosso curso de tradução, da pós-graduação em letras também. Então, gente, para começar, eu queria também romper um pouco com aquela coisa que a gente tem de apresentar de onde veio aquela pessoa, na instituição, onde ela estudou, o que ela fez dentro da universidade. Então, para quebrar um pouco disso, eu queria pedir para as pessoas, né, que estão aqui comigo, para falar de onde elas vieram, o que elas estão fazendo aqui hoje também, o que levaram elas a estarem aqui hoje. Então, eu acho que para a gente exercitar um pouco desse nosso processo criativo, e eu queria pedir para vocês conversarem conosco. É uma roda de conversa, então quem já leu, ou quem se interessa pela literatura do Faleiro, ou quem se interessa pelos assuntos que a gente vai discutir aqui, eu peço que vocês também levantem a mão, que conversem conosco, porque é justamente isso que a gente quer hoje, tá bem? Então eu queria começar... Por que eu começo? Por ti mesmo. Eu achei que eu ia me escapar dessa. Pô, eu não estava preparado. Então, gente, eu sou o André. Eu acho que eu sempre gostei muito de circular por muitos lugares. Eu sempre tive um carinho enorme pela literatura, mas eu tive a minha formação inicial em filosofia, e eu acho que isso fez com que eu tentasse sair um pouquinho da caixa, que infelizmente eu era colocado automaticamente dentro dessa caixa, e eu sempre procurei sair um pouquinho dela. E esse meu acesso à literatura, principalmente uma literatura mais ligada ao social, e um pouco mais ligada também a essa descentralização que a gente procura discutir, fez com que eu também me aproximasse da própria literatura do Faleiro. Então, tem muitas discussões ali que a gente tem, que são evocadas pelo próprio Zé, que eu acho que são bem interessantes, né, que a gente vai exercitar aqui hoje. Então, um pouco do que faz com que eu pertença a esse lugar hoje é muito mais essa discussão que me é cara,
e que eu acho que faz parte assim, da minha existência, né, enquanto estudante no curso de letras, mas também por outros lugares por onde eu já passei. E, pô, deixa eu fazer por último, cara. Vou passar ali vou passar pro Mike. Mike, por favor. Beleza, então. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o Maicon, todo mundo conhece como Mike. Passei o dia, eu sabia que talvez ia ter algo nesse sentido, e aí eu passei o dia todo me perguntando o que eu ia falar, assim, como eu ia apresentar, assim. E aí o que me veio à cabeça é aquele meme, assim, eu só tenho 6 anos, o que eu estou fazendo aqui? Porque, tipo, eu não sou ninguém relacionado a letras, sou uma pessoa que gosta de ler só, e é isso, sou um acadêmico do curso de Educação Física, tenho uma formação em jornalismo, sou muito fã da obra do Faleiro, e aí, então talvez seja por isso que eu esteja aqui, assim, tipo, eu acho que ele dialoga muito com a minha realidade, né? Eu sou uma pessoa que vem da periferia de Pelotas, e apesar dos meus livros ele falar da periferia de Porto Alegre, mas retrata muito que a periferia de Pelotas também vive, também está presente muito na nossa realidade aqui. Acho que seria isso, pelo menos, para começar. Oi, gente, eu sou a Andréia, eu sou professora dos bacharelados, acho que a maior parte de vocês me conhece como professora dos cursos de tradução, mas eu também leio literatura nacional, não sou besta, gosto, né? Foi assim que conheci José Faleiro, escrevi já um artigo sobre ele muito gentilmente me concedeu uma entrevista, e é uma honra estar aqui compondo essa mesa contigo, né, Faleiro, pessoalmente dessa vez, que a entrevista foi remota, ainda no meio da pandemia, e com os guris. Muito obrigada pelo convite. Bom, gente, primeiro queria agradecer a presença de vocês aí nesse frio. Inclusive, a moça estava falando que vai ter uma festinha quinta-feira, eu acho que eu vou prolongar a minha estadia aqui. Então, antes de dizer para onde eu vim, achei legal começar para onde eu vou. Né? Eu vou para a festinha aqui. Eu acho que, cara, a história de todo mundo é sempre gigante, a gente não sabe por onde começar o recorte, né? Eu acho que a minha história, dependendo do recorte que fizer, começa aqui em Pelotas, né? Na Vila Castilho, da onde vem minha mãe e meu pai. Saíram daqui porque tinham dificuldade de arranjar trabalho, foram para Porto Alegre na cara e na coragem nos anos 80, foram morar na periferia de Porto Alegre, onde eu nasci, me criei, vivo até hoje, onde a gente experimentou muita dificuldade e tal. Cara, eu não sou um acadêmico, inclusive saí da escola bem cedo, mas eu me considero estudioso, tá ligado? Porque eu saí da escola, mas nunca abandonei o estudo, velho. Eu sou um cara curioso, eu quero saber como é que funcionam as paradas, assim. E a maior parte das coisas que eu aprendi na vida, incluindo a produção literária, eu aprendi longe da escola. Eu sei da importância que tem na escola, tanto que voltei, né? Estou resgatando os estudos. O ano passado eu terminei o EJA, do ensino médio. Quero fazer uma graduação, né? Quero ser professor. Então sei de toda essa importância, mas a maior parte das coisas que eu aprendi na vida, eu aprendi fora da escola, por mim mesmo, assim. Sou um autodidata, né? Trabalhei muito trabalho fudido, velho. Muito trabalho precarizado, a full. E eu acho que isso também me define bastante, né? Faz de mim, eu sou mais trabalhador do que escritor, na real. Se for parar para pensar, eu tenho escrito e trabalhado com isso profissionalmente há muito menos tempo, desde 2019 para cá, 5 anos, 4, 5 anos. É muito menos tempo do que os tempos que eu passei lavando prato, abrindo buraco, né? Então esse aí sou eu, sou um cara da periferia, né? Um cara que está correndo atrás de conhecer as coisas e escrevo umas paradas. Cara, eu acho que eu queria até começar por isso, assim, eu sei que tu já conversou bastante sobre isso em alguns lugares, mas eu acho que seria interessante falar até para quem pouco te conhece. Tem muita gente aqui que vai acabar, que está te conhecendo hoje, que vai começar a te ler hoje. E eu acho que muito do que tu passou, desse tempo de vivência, dos teus trabalhos, pelo que tu acompanhou também da situação dos teus pais, da mudança toda que teve daqui de Pelotas para Porto Alegre, eu queria entender um pouco mais de como foi tu levar isso para dentro da literatura, cara. Como é que tu começou a pensar que seria importante tu escrever as paradas que tu estava com vontade de escrever, e como tu acha que isso atinge também outras pessoas, cara. Outras pessoas que talvez passem, que passaram pelas coisas que tu passou, mas também tem uma veia, porque muita gente, eu acho que tu conhece lá da periferia de Porto Alegre, que também escreve e também passa por muita coisa que tu passou também.
Então eu acho que seria interessante tu falar um pouquinho pro pessoal como é que foi isso para ti e está sendo. Assim, cara, tem uma série de coisas, cara, que me levou a tratar das coisas que eu trato nas coisas que eu escrevo, né? Eu acho que a primeira e mais imediata, assim, que me ocorre é o seguinte, as primeiras coisas que eu escrevi, na real, era mais ficção especulativa, assim, sabe, fantasia, assim, umas paradas meio doidas. Mas até nisso, assim, já tinha uma sementinha, tá ligado, do que eu faria depois na literatura, porque, tipo, o nome dos personagens eram meus primos, meus vizinhos, sabe? Na verdade, eu comecei a fazer isso nos quadrinhos antes, depois eu fui fazer isso escrevendo e tal. Então, a primeira coisa que aconteceu, que me levou a escrever as coisas que eu escrevo, foi um dia que eu conversei com a minha irmã, ela falou, velho, legal o que tu escreve e tal, mas eu queria ver tu escrever uma coisa mais a ver com a nossa vida imediata mesmo, assim, né? A nossa experiência social e tal. Ela falou de um jeito, assim, que fez muito sentido para mim, e eu comecei a elaborar essa ideia, tanto que a primeira coisa que eu escrevi depois disso foi Supridores, né? Que é o meu primeiro romance. Aí fiquei com isso na cabeça, mas, cara, não é só isso, tá ligado? Tipo, eu acho que não tem como, eu estava até comentando com uma menina ali fora, eu acho que não tem como eu evitar de escrever certas coisas, né? E aí eu tenho pensado nos meus textos muita coisa que eu não tinha pensado por causa da publicação, né? O livro é publicado, as pessoas fazem perguntas e daqui a pouco, para responder essa pergunta, eu tenho que pensar sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aí eu tenho parado para pensar no seguinte, porque muita gente acha que a temática dos meus livros é a periferia, né? E eu não acho que seja assim, tá ligado? O que acontece? Até dei um exemplo ali fora, que pegar um escritor desses que são tradicionalmente publicados no Brasil, historicamente, um cara branco, rico, enfim, que já é jornalista, que já é professor universitário e tal, que resolve entrar na literatura, pega a vida desse cara, aí as pessoas normalmente dizem, porra, esse cara escreveu sobre amor, sobre isso, sobre aquilo, mas nunca ocorre a ninguém dizer, ele escreveu sobre a classe média, sabe? Não é a temática dele, assim como também não é a minha. As minhas histórias se passam na periferia de maneira muito natural, né? Não teria como eu escrever sobre outros espaços. Eu vivo na periferia, de lá que eu olho para o mundo, né? Agora, como isso impacta nas pessoas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se vai fazer sentido para vocês, espero que faça. Esses dias eu estava conversando com um primo meu, aí tem um joguinho que a gente gosta de jogar online, tá ligado? E eu falo, meu, faz tempo que eu não jogo aquele joguinho e tal. Ele falou, não, tá foda, meu, tá cheio de os hackers aqueles, sabe? As pessoas que pagam, assim, pra comprar, pra ter uns itens, e aí tu não consegue ganhar dos caras, né? Aí eu falei assim pra ele, meu, por que eles não fazem o seguinte, quem paga os itens, joga numa sala, e quem não tem dinheiro pra pagar, joga na outra. Aí ele falou um troço sensacional, ele, meu, mas aí ninguém ia pagar. Porque o que eles estão pagando é pra bater na gente que não pode pagar, tá ligado? É isso que eles estão pagando. Se eles pagarem e jogar com outro que paga e equilibrado, não tem por que pagar. É a distinção, né? Eu sou o cara que eu tenho essa espada aqui. E eu vou te quebrar com essa espada aqui. E tu não pode comprar. No fundo é isso que eles estão pagando, tá ligado? E é curioso porque isso atravessa muitas coisas numa sociedade, inclusive a literatura, né? A literatura é vista como um lance de distinção, tá ligado? Eu não sou qualquer um, eu escrevo livros, tá ligado? E isso não contribui em nada para formar leitor, para uma série de coisas, né? Eu acho que um cara como eu, que não teve uma experiência social que me aproximou dos livros, né? Fui ler muito tarde, o livro não era objeto presente na minha vida, eu não conhecia leitores e tal. Um cara como eu se interessar pela literatura ao ponto de querer escrever, publicar livros, eu acho que contribui para isso, assim, porque desmistifica a parada. Tá? Não é uma bolsa Louis Vuitton que ninguém tem. A literatura é um bagulho comprado num camelô, velho. No chão ali, ó, é uma parada que é inerentemente humana, comum, banal, que a gente tem direito e capacidade de fazer. Mais cedo eu estava até conversando com o Mike, e o Mike lembrou uma história que eu sempre conto, que quando eu mostrei meu primeiro livro para um brother meu na vila lá, ele leu e tal, aí quando ele acabou ele falou um troço que soa ofensivo para a maioria das pessoas justamente por causa dessa parada da distinção que eu estou te falando. Quando tu quebra essa distinção, as pessoas não gostam, mas para mim aquilo foi um elogio, que ele disse, ele terminou de ler e falou, isso aqui eu podia ter feito também, velho. E eu, exatamente, velho, exatamente, esse é o rolê, tá ligado? Então eu acho que isso é importante, sim. E não só uma figura como eu, mas eu acho que diversidade, tá ligado? Mulher escrevendo, sabe? Pessoas trans escrevendo, eu acho que ter diversidade na produção literária é importante por isso. Eu passei um pedaço da tarde conversando com o Faleiro, então a maioria das coisas que eu queria perguntar eu já perguntei pessoalmente, mas eu vou
voltar para a galera entender um pouco também dessa visão, assim. E aí, sobre isso que eu comentei com ele, foi muito assim, que a primeira sensação que eu tive quando eu tive contato com o Vila Sapo, que até eu falei para ele, eu pedi desculpa, que a primeira versão que eu tive do Vila Sapo como PDF compartilhado por um colega, depois eu descobri que chegou nas mãos dele, ou para ele, através da Andréia, né? desculpa, eu tô explanando, né? E aí a sensação que eu tive foi isso, assim, tipo, pô, eu podia ter escrito isso, porque ele retrata muito do que eu vivi, do que meus amigos viveram, e aí foi muito massa, assim, tipo, ter essa percepção. E aí, me falando isso, eu fiquei, tipo, assim, massa, assim, tipo, dá aquela vontade de a gente fazer as coisas, fazer o nosso corre, assim. Aí também falar um pouco, e perguntar pra ele, que a gente conversou sobre hoje de tarde, mas acho que seria legal de compartilhar com a galera aí, é sobre também, tipo, do atual momento, né, que, tipo, talvez o atual momento que a gente vive propicia esse acesso mais democrático e universal, para que pessoas como nós possam estar escrevendo e estar produzindo. E ele passasse um pouco a visão sobre isso também, que a gente conversou hoje de tarde, que seria legal compartilhar também. Eu acho que, de fato, a gente está num contexto propício para que um cara como eu seja publicado, né? Eu acho que, inclusive tem indícios disso, estava conversando com o Mike, tentei publicar os Supridores durante muitos anos, ele ficou pronto antes desse contexto, né? E aí era muito mais difícil publicar, e agora eu consegui. Cara, pensando nisso, eu acho legal da gente tentar pensar como é que a gente chegou nesse contexto, tá ligado? E eu acho que boa parte, assim, tem várias coisas, assim, eu não vou conseguir elencar todas aqui, mas eu vou tentar destacar algumas coisas que eu acho importantes. Tu tem as ações afirmativas, é uma coisa importantíssima. Imagina tu construir uma diversidade no mundo acadêmico que até então não existia no Brasil, velho, tá ligado? E essa galera que chegou na universidade trouxe uma série de questões e reivindicações que são importantíssimas para o que aconteceu com o debate público brasileiro a nível nacional. Então as pessoas começaram a questionar desde a bibliografia, os textos que são usados ali nas aulas, falam, mas por que a gente não tem mais referência preta, por que a gente não tem, sabe? Isso foi se construindo no debate público, a ideia da importância de tu olhar, por exemplo, para a periferia, não só como espaço de violência e precarização, que é apresentado cotidianamente nos telejornais, enfim, mas também como espaço de potência, né? Porque as pessoas que estão ali são talentosas, né? São interessadas, são esforçadas, e isso, por um lado, isso, assim. Uma outra coisa que eu acho que contribui, que mexe, assim, na estrutura social brasileira, e não só brasileira, foi as redes sociais, né, cara? Que, tipo, democratizaram uma pá de acesso, assim. De repente, tu tinha acesso a um monte de gente, assim. Tu consegue falar um negócio e as pessoas vão compartilhando, aquilo ali viraliza, e, tipo... Tanto que, eu também comentei isso contigo mais cedo, né, Mike? O primeiro texto que eu escrevi do Vila Sapo, que é o meu primeiro livro, ele aparece por último no livro, mas foi o primeiro que eu escrevi, que é O Otário com Sorte. E ele viralizou, assim, antes de eu publicar qualquer coisa, fisicamente, assim, eu publiquei esse conto na minha rede social e ele viralizou. Aí eu sempre faço essa ressalva aqui para os meus padrões, porque, né, eu tinha 4 curtidas nos meus posts, e a maioria das tias, assim, de repente eu posto um texto assim, que dá centenas de compartilhamentos, sabe? E aí já tem um pouco daquilo que a gente estava conversando, tinha uma galera que comentava lá assim, eu nem gosto de ler, sabe? Eu evito os textões na rede social, mas comecei a ler essa parada que não consegui parar, tá ligado? E é muito doido isso. Porque, e outra ressalva que eu faço também, estava falando isso com o Mike mais cedo, não é nenhuma virtude minha, tá ligado? Não é disso que se trata. Porque aquela linguagem é nossa, nos pertence, não inventei aquilo ali. Tá ligado? Essa linguagem, acho que não só a linguagem também, acho que isso acontece na forma e no conteúdo das palavras que eu escrevo, né? Do ponto de vista da forma, tu tem linguagem e tal, elaboração estética e tal. Do ponto de vista do conteúdo, tu tem a vivência daquelas pessoas, como é o cotidiano daquelas pessoas. Eu acho que tudo isso dialoga com essas pessoas e é interessante ler aquela parada. Mas não é uma virtude minha, sabe? É uma coisa que qualquer um de nós podia ter feito. Então, tipo, acho que redes sociais contribuem para que a gente chegasse nesse contexto. Acho que contribuiu as políticas públicas também. Mas tem um outro fenômeno que eu estou tentando elaborar aqui agora com vocês, porque eu tenho pensado nisso só muito recentemente. Eu observo no Brasil uma espécie de, não sei como chamar, vou chamar de metacolonização, sabe? Olha que doido. As classes dominantes desse país colonizaram esse país, lucraram colonizando esse país. De repente se torna interessante descolonizar. E essa mesma galera lucra de novo, destruindo o que eles construíram através dos séculos.
Então veja que mesmo eu publicando um livro, quem enriquece é a editora, que é de branco também, tá ligado? Não é eu, tá ligado? Então, tipo, tem todo o interesse de explorar, é mais uma forma de exploração. Então, primeiro tu explorou de modo a precarizar a vida das pessoas, e agora tem um movimento de desprecarização que tu explora também isso para lucrar. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha autores como eu publicando hoje em dia. Bom, como eu sou professora também do curso de tradução, eu pensei como primeira pergunta, uma pergunta relativa à tradução. O Supridores foi traduzido para o inglês, para o francês, alemão, alguma língua mais que me escapa? Acho que vai sair em russo. Vai sair em russo. Tá? Então, né? Eu gostaria de saber como foi para ti viver esse processo de tradução. Vai sair filme também, não é? Então é uma outra tradução, uma tradução, né, para o meio audiovisual. Como tu estás vivendo esse processo de tradução? Se algum dos tradutores chegou a fazer contato contigo? Onde se encontram os teus livros em tradução? E tem uma coisa que me interessa muito, que é o fato, o Supridores é um livro, é um texto que menciona que tem um local muito específico, né, que é Porto Alegre, é a periferia de Porto Alegre, que tem diálogos muito específicos. Então me interessa como esses diálogos com marcas muito locais, muito sociodialetais, nossa, como é que isso foi tratado em tradução. Mas tem um outro tema que me interessa muito mais, que é se tu tens já alguma notícia de como esses textos foram recebidos naquela cultura, porque não é a mesma coisa falar de favela no Brasil, né, ou de periferia no Brasil, e nas culturas que vão receber esse livro. Nós estamos mencionando do país que o único ranking que a gente subiu nos últimos tempos foi o ranking de desigualdade social. Nós somos o quê? 9º, 8º país mais desigual do mundo. Então, quando a gente fala de desigualdade, quando a gente fala dessa dificuldade de romper barreiras através do trabalho no Brasil, é muito mais difícil do que, sei lá, a Alemanha, que recebeu esse livro em tradução. Então, eu queria, se tu pudesse comentar alguma coisa sobre esse processo e como é que são as notícias do acolhimento do teu livro lá, se as pessoas estão entendendo o que tu está fazendo. Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas aí, né? O livro saiu primeiro em francês, né? Saiu primeiro na França, ano passado. Agora, mês que vem, acho que sai nos Estados Unidos. Para mim é muito difícil de acompanhar o impacto nas pessoas, porque, tipo assim, as notícias chegam muito menos, assim, do que as notícias que chegam do Brasil, né? Então, tipo, é muito difícil para mim saber como é que tá rolando lá e tal. Mas vou começar pela primeira pergunta, sobre o contato, né, com os tradutores. Para o francês, teve um contato intenso com o tradutor. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara assim, neurótico, tá ligado? Mas não é maneira de falar, assim, a minha terapeuta falou, tu é neurótico, ela disse, é formal, é oficial, né? E aí o que acontece? As paradas que eu gosto de conversar, eu gosto mesmo, velho. Porra, eu gosto mesmo. E aí, tipo, literatura, essas paradas é uma delas. E aí juntou, assim, a fome com a vontade de comer, porque o tradutor também é neurótico, o que traduziu pro francês. E aí ele pegava e me mandava assim, ô Zé, eu não sei imitar aqui o sotaque dele, falava, ô Zé, tô aqui, cheguei numa parte aqui, o que quer dizer isso aqui? Ele me dizia, né? Aí eu já vi que ele tinha gostado. Não, isso aí é o seguinte, vou te dar todo o contexto agora. Mandava uns podcasts de 20 minutos no Arts para eles. E aí ele me devolvia com outros tantos, assim, nossa, mas que interessante, porque não... E aí discutia a etimologia dos termos, assim, nossa, assim, cada termo que ele perguntava virava uma conversa, assim. Então foi muito legal, eu gostei, não sei se ele gostou, se ele fingia que gostava, né? Mas foi um processo assim. Já para o inglês, e para o alemão também, porque eu acho que já está traduzido para o alemão, mas a gente não tem a publicação ainda prevista, mas foi um processo assim com muito menos participação minha. Assim, muito menos. A menina que traduziu para o inglês também, ela é brasileira, eu acho. E aí esse tradutor que traduziu para o francês, ele é francês e fala português. Acho que era natural ele ter mais dúvidas. Assim.
Ela não, ela estava mais habituada, ela já traduziu também o livro do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, que também trabalha muito a oralidade e tal. Né? Então já foi um processo com muito menos participação minha, ela fez poucas perguntas, eu também respondi de maneira muito concisa, porque se ela desse uma brecha, né? não deu. Aí eu dava umas respostas curtas, assim. Mas aí, tipo, uma outra pergunta que tu fez. Aqui dentro do Brasil, essa diferença, porque é muito específico ali, né? Periferia de Porto Alegre, um jeito de falar e tal. Bom, eu gosto de pensar a periferia como um espaço existencial, para além do espaço puramente geográfico, né? É muito, muito maluco isso, porque eu cheguei aqui e parece que a gente se conhece de 10 vidas, né, mano? Porque, velho, é a mesma vida, na real, tá ligado? É o mesmo espaço de existência, né? Então não tem a ver, né, com espaço geográfico. Eu acho interessante isso, eu não sei se tem exemplos assim aqui em Pelotas, mas em Porto Alegre tem uma coisa muito doida, que é o seguinte, onde eu moro, a Lomba do Pinheiro, é periferia, e faz sentido geograficamente chamar de periferia porque é afastado. Mas tu tem a Vila Planetária, assim, no centro. E quando tu entra ali, é como entrar na Lomba do Pinheiro, assim. Então, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o modo de pensar, sabe? Toda a bagagem intelectual e cultural das pessoas é parecida com a minha. Então, esse espaço existencial em comum, que é igual, claro que tem as suas diferenças, mas que tem muita coisa em comum, muitas semelhanças, aqui na periferia de Pelotas, na periferia de São Paulo, do Rio, isso é meio universal, assim. Sabe, de certo modo, tipo, as pessoas se entendem. E não é à toa que quando os nacionais explodiram, né, lá nos anos 90, cara, tipo, todo mundo gostava daquilo das periferias Brasil afora, mesmo, apesar da linguagem específica da periferia de São Paulo. Entendeu? Então, tipo, até porque eu também fico pensando um troço muito doido, que é o seguinte, uma obra literária tem muitas camadas de linguagem, no modo como eu vejo as coisas. E uma das camadas diz respeito diretamente ali ao significado imediato das palavras, né? O que significa esta gíria em particular aqui, né? Aqui tu vai encontrar diferenças entre um lugar e outro, mas tem outras camadas de linguagem, sabe? Por exemplo, pegando Vila Sapo, assim, 2 jovens, Vila Sapo é um livro de contos meu, para quem não conhece, aí tem um conto lá que chama Divindade Relâmpago. Aí tu tem 2 jovens num lugar onde não tem lazer, não tem... não tem equipamentos de lazer, não tem investimento em cultura, nem infraestrutura, nem nada, eles estão ali duro, eles resolvem ir fazer o sequestro, pegar o carro e ficar dando uns rolês e tal. Aqui tem uma outra camada de linguagem, de comunicação, sabe? E isso sim é um pouco mais universal, porque não depende do significado das palavras em si. Significa o que significa o cara estar ali num lugar onde não tem, sabe, nenhuma perspectiva de vida e ele resolver fazer essa parada. Isso é entendível em qualquer lugar, acredito que mesmo fora do Brasil, assim, sabe? E tem uma outra coisa também que eu me lembro que isso foi o pessoal da editora dos Estados Unidos que comentou, que eu achei interessante, mas eu não tinha pensado nisso. Eles falaram, cara, o teu livro vai dialogar muito em qualquer lugar. Aí eu falei, por quê? Porque tem maconha e supermercado. Tráfico de drogas e supermercado. Isso é muito universal. Onde tu for... Claro, a favela no Brasil não é a mesma coisa que a periferia lá na França, mas tem, sabe? Até é muito doido isso, porque nas cidades da Europa tem também uma periferia que não chega na gente, assim, a gente não fica sabendo. Eu me esqueci como é que é o nome da escritora agora, Bernardina Evaristo, eu acho. Cara, ela tem um livro que mostra uma periferia de Londres, assim, que é impensável para quem conhece Londres a partir das coisas que nos é apresentada aqui, sabe? Então também tem lá, só que claro, é outra parada, né? Lá é uma questão muito mais que os imigrantes que são empurrados para lá, assim, tá? Então tem um outro contexto, né? Mas eu acho que as pessoas têm pegado, embora seja difícil para mim perceber qual está sendo o impacto nas pessoas lá fora, eu acho que elas têm se identificado com o trabalho por causa dessas coisas meio universais que tem ali, assim, sabe? Abre o pessoal também. Pessoal, como eu falei antes, se vocês tiverem alguma pergunta também, quem quiser perguntar pode levantar a mão, que eu levo o microfone, ou levanta, vem aqui na frente também, tá? Que o espaço é para vocês também dialogarem conosco. Alguém? Tá. Aqui.
Boa noite, tudo bem? Meu nome é Cristiano, sou do curso de Letras Livres, sou formado em Geografia. Desconheço a literatura, vou procurar, porque adorei, principalmente os termos, assuntos, tá? E quando falo em Geografia, principalmente, puxa na pele, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que assim, eu fui um privilegiado, sou branco, né? Embora meu cara seja negro, mas eu não seja negro, mas a gente sabe que na pele as coisas funcionam de maneira diferente. E quando fala em literatura, eu percebo muito que os alunos têm uma certa preguiça, uma irrelevância de ler um livro, algo assim, mas que a internet propicia esse momento para eles. Tu acha que existe um risco, de repente, essa elite que lucra em cima disso, de repente o livro ficar em segundo lado, porque eles precisam que, quanto menos educação o povo receba, mais fácil seja de dominar. O que tu pensa sobre isso? Assim? Que vocês conseguiram entender minha... Eu acho assim, sabe a Cida Bento, que é uma intelectual importantíssima que a gente tem aqui no Brasil, ela escreveu agora, né, publicou, né, o trabalho dela, não sei se era de doutorado, que é sobre o pacto narcísico da branquitude e tal. E ela fala um negócio ali muito interessante, ela está falando especificamente da branquitude, mas eu acho que aquilo ali se aplica a outros tipos de opressão. Ela diz assim, não é que eles se reúnam às 5 da manhã, sabe, para decidir as opressões que eles vão praticar no dia seguinte. Não é assim que funciona. Existe um acordo tácito assim, entre as pessoas, sabe? No caso, quando ela está falando da branquitude, no caso, um apoio mútuo, sabe? Um pacto narcísico, tipo, cara, e isso é demonstrado por várias coisas. Tem uma outra mulher que está estudando a branquitude, eu me esqueci o nome dela, que ela fez uma pesquisa muito foda, assim, que vai mostrar que tinha muita gente que argumentava que não é questão de raça, é uma questão de classe e tal, essas paradas. Aí, tipo, a pesquisa dela mostrou que as pessoas brancas são privilegiadas em relação a pessoas negras, mesmo quando estão na mesma faixa, assim. E ela pesquisou um monte de gente, por exemplo, ela entrevistou moradores de rua, assim. E aí ela descobriu que os caras brancos ganham mais esmola, conseguem entrar nos shoppings para usar o banheiro, e as pessoas negras não. Então tinha uma série, mesmo numa camada onde é expropriado da pessoa qualquer dignidade, ela ainda vai ter. Tá, mas por que eu acho que isso se aplica a outras camadas de opressão? Porque, cara, eu não acredito, eu não consigo pelo menos imaginar esses caras donos do país, das grandes elites do Brasil. Talvez as grandes elites sim, as grandes mesmo, assim, mas um dono de editora eu não consigo imaginar eles se encontrando para decidir. Esse acordo é tácito, sabe? É mais uma questão de, me parece, de não conseguir perceber os problemas e não ter boa vontade para resolver muito menos esses problemas, porque aí sim, isso mudaria a configuração social. Eu posso te dar um exemplo. Eu sou chamado muitas vezes, cara, para participar de eventos que não tem cachê previsto. Só que é um evento assim, que vai movimentar muita grana, assim, milhões. Assim, e aí o público tem que pagar para entrar, sabe? Daí, tipo, cara, eu faço um esforço para não ir, assim, só que tem uma pressão para eu ir, porque as pessoas naturalizaram essa parada, assim, sabe? Tipo, inclusive tem algumas pessoas que acham que é uma, sabe, que ficam que tem um deslumbre, assim, tipo, não, mas, pô, vai pro Rio, o hotel tá pago, a viagem tá paga, foda-se, velho, eu não quero trabalhar de graça, não interessa se é no Rio ou onde for, tá ligado? E aí, o que acontece nesse contexto é o seguinte, ó, tu não pode chegar pro hotel que vai alojar todas essas pessoas e dizer, mas é um evento importante para a sociedade, né, quem sabe vocês hospedam as pessoas de graça. Não pode, tu tem que pagar o hotel. Tem que pagar o pessoal da companhia aérea que vai levar as pessoas, o pessoal que armou as estruturas vão receber, aí é só o artista que não recebe. Então, tu percebeu um negócio desse, e primeiro que ninguém percebe, assim, parece que está tudo bem. Assim. Mas quando se percebe, quando surge a discussão, as pessoas elas têm uma postura de não querer atacar esse estado de coisas, entendeu? Porque, afinal de contas, sempre foi assim. Percebe? Então, eu acho que isso teria a capacidade de alterar as coisas. Mas eu acho que, qualquer que seja a modificação que a gente queira fazer na sociedade, eu acho que passa por política pública, né? Porque todo mundo está tentando fazer a sua parte do ponto de vista individual, e eu acho que isso é importante também. A gente tem que fazer as coisas que a gente dá conta de fazer por nós mesmos,
Mas os grandes problemas do nosso país, eles são de caráter coletivo, sabe? Então, tu não vai resolver sozinho. Então, isso passa por política pública. Aí veja que é o problema do ovo e da galinha. Porque tu não sabe o que vem antes, né? O ovo, a galinha, porque tu precisa de políticas públicas para transformar isso, mas para ter as políticas públicas, já precisa da diversidade lá no âmbito político. Mas tu só vai conseguir essa diversidade com as políticas públicas, né? Então, eu acho que toda vez que a gente se depara com um problema como esse, a gente tem que atacar todas as frentes. Que a gente estava falando ali, Mike, que a gente tem que atacar também no âmbito micro, no macro, também nesse caso. A gente tem que batalhar para ter as políticas públicas e batalhar para ter as pessoas para formular as políticas públicas. Eu acho que é um pouco por aí. Esses professores da UFPEL de vez em quando escrevem umas besteiras, assim, então eu queria perguntar para o autor se ele acha que isso é certo ou não, tá? Mas eu li um artigo e a gente fala, em sala de aula isso, que o José Faleiro, ele tem um narrador, que eu pelo menos vejo, acho que outras pessoas também, como machadiano, né? E eu queria pegar alguns trechos aqui, mas me perdi no meu livro, mas tem um momento no Atotô, que é o conto de abertura do Vila Sapo, em que tem ali um tiroteio, os personagens escutam aquelas rajadas, depois sabem do corpo, e ele diz, se tu tá lendo esse livro aqui, e tu associou a rajada lá com esse corpo aqui, parabéns pra tu. A gente que cresceu na periferia, a gente que cresceu na quebrada, ouve tiroteio o tempo inteiro, e não conecta uma coisa com a outra. Depois eu posso achar o trecho aqui para ler com as palavras bonitas que tu escreveste, né? E me pareceu, eu escrevi isso naquele artigo, A Literatura Trânsfuga, de José Faleiro, que é trânsfuga é esse conceito sociológico, né, de romper, né, com as barreiras, tu furas, né, uma bolha literária, né, tu escreve um romance, que é o mais elitista dos gêneros, né? Não é a poesia que a gente não é canção popular, não é aquela coisa que dissemina mais facilmente na oralidade. Tu furou uma bolha, tu tá traduzido para vários idiomas, tu escreveste um romance pela editora Todavia de São Paulo, aquela coisa toda, né? E enxerguei, pelo menos o Vila Sapo é mais forte nesse sentido para mim, que tu tens esse narrador, e isso acontece nos supridores também, só que aí muito pelo personagem, através do personagem, não daquele narrador, né? De explicar uma camada social para outra, uma classe para outra. De certa forma, tu traduz. Bom, sim, tu faz isso, sim ou não. Esse escritor, esse narrador, ele tem uma influência machadiana de outros autores. Quem são José Faleiro e seus precursores? Quem são, assim, as referências literárias de José Faleiro? Se for machadiano, meu texto, para mim é um elogio, mas não foi intencional. Assim. Eu acho que eu acho sempre muito difícil falar sobre referências, assim, sobre quem te influenciou, tá? Porque, cara, tem coisas assim que eu acho muito específicas. Assim. Eu me lembro de ler Machado e pensar, porra, eu queria fazer isso aqui. É isso aqui que eu queria fazer. Eu lembro disso, desse sentimento, sabe? E se isso foi influenciar de fato na minha escrita, é possível, né? Mas tem coisas que eu nem me lembro, assim. Tipo, tem vezes, depois que o romance foi publicado, as pessoas acharam, e não foi um ou dois, muita gente achou que tinha coisa de Tarantino ali. E aí eu juro que eu não pensei nisso escrevendo, mas eu gosto muito do Tarantino. Então faz sentido, assim, talvez sem se dar conta, né? Do Marx, né, cara? Os próprios supridores, né? O personagem Marx aí se associa ao marxismo. Pois é, isso é outra história, porque não foi proposital aquilo ali. Racionais também. Não, Racionais, sim. Só que Racionais é um troço que eu consciente, assim, eu tenho consciência de que os caras, eles são meus mentores, assim, não só literários, porque eu considero o rap, a canção, literatura, né? Não só literários, mas filosóficos, velho, sabe? Até é impressionante isso, abrindo um parênteses aqui só, eu acho que Racionais merece um comentário especial. Cara, eles, para quem é da quebrada, e principalmente dos anos 90, que cresceu nos anos 90, sabe o trabalho que eles fizeram de formação, cara. Até o trabalho de pai, às vezes.
trabalho de formação da autoestima, de tu ter orgulho de ser aquela pessoa daquele espaço, isso é muito foda, assim, né? Então sim, eu acho que influencia bastante as coisas que eu escrevo, mas é isso, tem coisas que eu não sei, sabe? Esse negócio em particular aí que tu falou tem a ver com a minha neurose, eu acho que a minha neurose é que foi mais responsável do que qualquer outra coisa, porque veja, eu penso nas coisas o tempo todo, assim, de maneira exagerada, e é justamente isso que caracteriza a neurose, né? Que é tu ficar pensando, tu gastar uma energia pensando profundamente sobre uma coisa que talvez não precisasse tanto pensamento assim. Aí quando eu estava escrevendo, eu me lembro, assim, estava escrevendo o Totô, e quando chegou essa parte dos tiros, eu pensei, cara, é óbvio que tem a ver, assim, mas só que isso é óbvio para quem é de fora. E o que eu faço com isso agora? Porque eu não me daria conta, se eu tivesse uma situação como aquela, eu não ia associar, por causa do que diz no livro, né? E agora como é que eu faço isso? E eu só cheguei a pensar nisso por ter ficado pensando nisso. Daí a forma que eu achei de resolver foi essa, assim. Inclusive, durante muito tempo, até este momento, na verdade, eu não pensava nisso como uma virtude. Eu achava, inclusive, que era uma fragilidade do texto, assim. Era um problema que eu não sabia resolver e que eu tapiei, assim. Tapiei daquele jeito ali, né? Inclusive, daí esse negócio do Marx é uma outra tapeada, né? E aí isso é mais grave ainda, porque eu queria tirar, cara. Olha, a história é a seguinte, eu não sei se eu vou falar aqui de novo, sempre conto essa história. Eu estava escrevendo, botei o nome do cara de Marques, o Q-U-E-S, só que também fala do Marx, né, o alemão, com X. E, cara, eu não leio, não tenho o hábito de ler as coisas que eu leio em silêncio, mas não oralmente, né? E, cara, graficamente eu nunca ia notar, sabe, é só falando pra tu ver que soa igual, né? Aí um dia eu me dei conta que soava igual, e porra, velho, tem o Marx e o Marx, e agora como é que eu faço aqui, velho? E aí, putz, aí eu pensei, não, vou ter que mudar o nome desse cara. Só que eu fiquei com preguiça, porque eu já tinha umas 200 páginas escritas, assim, imagina mudar o nome em todos, assim. E eu, como é que eu vou fazer, cara? Aí eu pensei, deixa eu ver uma coisa. Aí eu botei, o nome do cara era Marx, nem meu, não, é Marx com X. Aí eu olhei aquilo ali e pensei, que bosta, velho. Não, depois eu vou ter que mudar essa parada aqui. Só que eu me esqueci. E aí o livro foi publicado com aquilo ali. Eu me esqueci de mudar o nome do cara. Eu fiquei gênio. Cara, assim, a André agora perguntou, né, do que são as inspirações e como é difícil falar um pouco sobre essas coisas que te antecederam, mas hoje tu tem muito contato com muita gente que também tenta furar essas bolhas, né, que a própria André também trouxe aqui. Tu viaja bastante, tu também frequenta outras favelas, tu vai para outros espaços e tu encontra outras pessoas que também tentam sair um pouco disso, sair um pouco do que está muito normalizado, muito mais instituído dentro da nossa sociedade. Eu queria que tu falasse um pouco, até para o pessoal que não conhece também, e até para mim, para a gente que está aqui, de outras pessoas que tu tem tido contato. Eu sei que tu tem uma amizade com Jefferson Tenório, mas de outras pessoas assim também, que tentam furar essas bolhas, tentam falar um pouco mais sobre o que nos atinge, principalmente nós. Então acho que seria interessante falar para o pessoal. E tem uma porrada de gente foda, não tenho conhecido. Principalmente em Belo Horizonte, porque a menina mora lá, né? Cara, em Belo Horizonte só tem Karine Bassi, que é uma puta poeta que mora lá no Bairro da Sua Cabeça, conhece? Massa, né? Mas não é só poeta. Ela é uma agitadora cultural, assim, promove vários e vários eventos lá em Belo Horizonte. Escreve prosa também, escreve contos, romance. É uma menina muito foda. Lá também tem a própria Dálvia Soares, minha namorada, que é escritora. Muito foda também, embora seja suspeito para falar, né? É sincero, é uma mina muito foda. Cara, em São Paulo tem o Wesley Barbosa, que é um cara muito foda. Ele vendeu 10 mil livros de maneira independente, velho. Isso sim é furar bolha, velho. Isso é sem entrar numa editora, isso é a lá Racionais, assim, sem nenhum... Porque lembra que os Racionais não iam na mídia? Tipo, a pegada do Wesley tipo essa, assim, ele fazendo o corre dele por ele, vendeu 10 mil livros, velho. Tem vários, ele tem o Vielas Ensanguentadas, tem um que chama Parágrafos Fúnebres, e agora ele está lançando um que chama Meu Nome é Fernando. Né? Então, tem uma galera, assim. Mas, sei lá, velho, tipo, o que fazer para furar a bolha é um negócio, assim,
que é difícil para mim falar sobre isso também. Vou te dizer por quê. Quando eu decidi querer ser escritor, cara, eu comecei com essa minha pegada, essa minha vontade de aprender as paradas, eu fui dominar todas as ferramentas que eu achava necessário para ser escritor. Fui estudar gramática, essas porra tudo ali. E eu gostava, assim, e tal, não sei o quê. E quando eu achei que eu estava escrevendo bem, eu escrevi e olhava assim, porra, eu acho legal o que eu escrevo, estava satisfeito e tal, eu fui tentar publicar. E fiquei, sei lá, 10 anos tentando publicar e não conseguia. E esse furar a bolha que tu fala tem muito a ver com a publicação no meu caso. E aí eu descobri nesse momento uma coisa terrível, que é o seguinte, cara, eu passei a minha vida toda me dedicando a tentar ser um cara que consegue produzir bons textos, mas pegar isso e fazer ser publicado é outra ciência. É outra ciência, e dessa ciência eu não sacava nada. E aí eu tentei tudo que pode imaginar e nada dava certo. Nada dava certo. Para mim, o que funcionou foi o apoio da galera próxima. Não é que eu publiquei aquele texto nas redes sociais que eu falei lá e tal, do Opera com Sorte, e aí a minha menina começou a meter pilha na Karine, porque a Karine tem uma editora lá em Belo Horizonte, a Venas Abertas, e essa história eu acho que merece um parênteses também, porque a Karine não conseguia publicar, tá ligado? Aí ela disse, foda-se, eu vou criar uma editora e vou publicar meus livros. E aí vou publicar as pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu para publicar, tá ligado? E abriu apenas para isso, assim, para publicar mulher, gente preta, galera da periferia, as pessoas que o mercado barra as portas, né, o mercado editorial. E aí foi justamente ela que falou, vem cá, vou publicar aqui. Mas não é só boa vontade. Imagina a Karina dura, sem dinheiro, eu também, e ela conseguiu um empréstimo para publicar meu trabalho, imagina, velho. Sabe, depois fica fácil, tá ligado? Né, de dar um apoio pro cara, mas ali na hora que eu não era ninguém, velho, e pegar o dinheiro emprestado, confiar no meu trabalho, assim, velho. E aí foi uma série de acasos, velho. Tipo, eu lancei esse livro e eu me lembro que eu não conseguia dormir, porque tinha que pagar esse empréstimo. E aí, tem que vender muito livro para pagar esse empréstimo. E aí, é difícil vender livro quando ninguém te conhece, cara. É difícil, velho. E aí, uma série de acasos. Eu estava entrando no EJA, isso era 2019, eu comecei a atormentar os professores, os alunos do colégio, que a sua escritura aqui, eu quiser comprar aqui, fala comigo. Aí eu comecei a estudar, acho que era numa quarta, foi o primeiro dia de aula, e no domingo seguinte era o lançamento do livro, assim, eu convidei todo mundo e tal. Aí foi um professor meu lá, comprou um, levou para casa, e aí ele voltou assim, legal, tu escreve tal, me dê mais 5 para eu dar de presente. E aí esse cara, eu não sabia, mas ele era muito bem relacionado com as pessoas do meio literário em Porto Alegre. Assim. Então ele deu para pessoas importantes de presente, assim. E um dos caras era o Luiz Augusto Fischer, né, que é um teórico importante aqui do Rio Grande do Sul, que leu, gostou e escreveu uma matéria na 0 Hora. Assim. Daí vendeu o livro pra caralho. Assim. Daí tipo, as pessoas me mandando mensagem no Messenger, tu que eu falei, não sou eu e tal. Eu comecei a vender e tal. Então veja, eu poderia continuar, mas só até aí, se eu não estivesse no EJA, não tinha acontecido nada. Não é uma competência minha. Se eu tivesse me esforçado, escrito, publicado e tal, mas se eu não tivesse no EJA, não teria acontecido isso. É um acaso, assim, não é um mérito meu. Velho, e aí depois, e aí tem mais isso, né? Tipo, esse cara, esse professor, ele foi orientador do mestrado de um cara chamado Leandro Sarmas. Esse cara é editor na Todavia. Né? Aí um dia o Leandro falou pra ele, tô procurando gente pra publicar, ele conhece alguém aí no sul, tem um cara, e aí me recomendou, tá ligado? E aí, tipo, daí o cara ficou de olho nas crônicas que eu estava escrevendo na Parentes na época, e daí que surgiu o primeiro contato para publicar, né, por causa disso. Então veja que doido, isso é até triste, mas o que aconteceu comigo é que respingou em mim o privilégio desses caras, né? Tu percebe? Tipo, eu estava pertinho ali, e acabou sobrando para mim. Mas perceba que isso é comum entre eles amigos ali, o dono da editora, que é amigo do professor universitário, fulano aqui, tipo, mas daí respingou em mim, né? E aí, tipo, cara, eu tento dar real quando as pessoas me perguntam isso, assim, o que eu posso fazer, velho? Não sei, velho. E aí, mesmo o corre do Wesley, por exemplo, meu São Paulo é um absurdo, assim, São Paulo é um absurdo. O Wesley pega as mochilas de livro, vai lá pro beco do Batman, tipo, tem 10 mil bêbados ali, tá ligado? Todo mundo louco, eu compro meu livro e tal, os caras compram e tal. No outro dia tu vai mais 10 mil bêbados diferente, tá ligado? Não tem como fazer isso no Porto Alegre, por exemplo. Não dá, tá ligado? É uma coisa que funciona em São Paulo. Então, tipo, são vários caminhos, né? Não sei se eu respondi a pergunta.
falou sobre que, tipo, da função de escrever sobre a periferia, né? Tu escreve sobre o que tu vive, assim, e acho que tem uma galera que provavelmente escreva e queira escrever. E aí queria que contasse um pouco do teu processo criativo, como é que funciona, assim, como é que... Muitas das coisas, pelo menos assim, na minha visão, assim, tipo, que eu tenho da leitura da tua obra, são coisas que provavelmente talvez tu tenha vivenciado ou exatamente aquilo, ou algo próximo daquilo, e quis retratar, assim, ou soube, através de alguém, uma história parecida, e com o teu dom, com a tua escrita, tu melhorou aquilo ali, ou tu deixou de um jeito literário da coisa, assim. Mas aí como é que funciona o teu processo criativo, assim? Já vi que tu comentou que escreve durante a madrugada, uma coisa assim, contasse um pouco mais do processo criativo, como o José Faleiro escreve, assim. Tá ligado que pra mim é o seguinte, não sei se isso faz sentido para as pessoas, eu já vi muitos escritores que eu converso não concordam comigo com o que eu vou dizer agora. Mas assim, cada vez que eu vou escrever uma parada diferente, o processo é outro. E eu gosto disso. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que eu me sinto inseguro toda vez. Agora eu estou trabalhando em outro romance, assim, não sei se está funcionando, sabe? Justamente porque o processo é completamente outro de escrever as coisas que eu já escrevi, sabe? Eu faço questão de me colocar nesse lugar, sabe a criança, que tenta dar um passo para ver, sabe? Aí tateando, pega as coisas, bota na boca para ver que gosto tem. Tá? É isso que eu tento fazer, experimentar, sabe? Mas uma coisa em comum nas coisas que eu escrevo é o seguinte, eu vou tentar fazer uma analogia aqui para tentar explicar o que eu quero dizer. Quando tu pega um escultor, cara, ele tem a matéria ali, o barro, o mármore, o que for, e aí ele vai dar forma àquilo ali. Eu acho que o escritor tem um trabalho a mais, que ele primeiro precisa criar a sua matéria, não tem matéria. E depois de criar a matéria, aí sim ele vai trabalhar em cima daquela parada ali. Então, tipo, tem várias coisas, isso é muito presente nas coisas que eu escrevo, que é o seguinte, quando eu começo a escrever, por exemplo, eu sei muito vagamente o que eu quero falar, por exemplo. Sei lá, um pedaço do romance que eu estou escrevendo agora, eu sei, agora eu quero trazer a cena aqui para ver esses familiares aqui e tal. Não tem nada, eu não pensei especificamente a cena, como vai acontecer, tá. Aí eu digo assim, essa criança pode estar brincando de cavar no chão, tá ligado? Mas por que ela está brincando? Aí surge as perguntas, por que ela está brincando de cavar no chão? Não, porque no dia anterior ele viu uma reportagem sobre arqueólogos na TV, então eu já vou lá e descrevo assim, viu o arqueólogo, não sei o que, aí queria brincar, não sei o que. Aí os outros primos, o que eles estão fazendo agora? Estão brincando disso, daquilo e tal. Então, por ter começado, tu começa a ter matéria, e aí a partir dessa matéria que tu tem, ela levanta perguntas e te dá mais matéria, e aí tu vai lapidando e dando forma. É assim que eu faço. Eu faço questão de fazer assim pelo seguinte, cara, é isso, tipo, tem o lado bom e o lado ruim, né? Por um lado me deixa inseguro trabalhar assim, mas por outro, o texto se torna imprevisível até pra mim, tá ligado? Isso é uma sensação que eu gosto quando eu estou escrevendo. Eu não gosto de ter total domínio sobre o que vai acontecer cena por cena das coisas que eu escrevo. Eu gosto que o texto tenha autonomia. E às vezes eu estava planejando que ele viesse assim, e ele, não, eu vou pra lá, né? Sabe? Esse texto eu gosto. E aí quando eu descubro que eu queria contar uma parada, assim, que eu nem, conscientemente, eu não sabia, tá ligado? Então, pra mim, assim, funciona um pouco. E é como tu falou, eu preciso de... eu sou chato, velho. Preciso de silêncio, preciso de... quando eu vou escrever, cara, as pessoas que são próximas a mim sofrem, assim, minha mina, minha irmã, minha mãe, porque, velho, eu viro bicho, velho, com qualquer barulho. Por isso que eu prefiro escrever de madrugada, né? De madrugada, quando todo mundo dormiu, eu fico em paz. Mas de dia, quando eu estou escrevendo de dia, aí, eu acho até uma violência, coitada da minha mãe. Aí eu estou ali escrevendo, assim, pensando... Porque pra mim, entrar... Eu tenho um estado de espírito que eu gosto de estar quando eu estou trabalhando. E leva um tempo para entrar. Uma meia hora, uma hora, assim. É que nem pegar no sono, né? Se tu pegar no sono, velho, e vem alguém e te acorda, assim, te acorda, o que foi? Aí, tipo, não, por acaso ontem tu pagou a conta de luz? Ah, não, paguei, tá, pode dormir agora. Não vai dormir, demora a dormir. Não consegue. Então, tipo, pra eu entrar no estado de espírito que eu gosto, eu levo um tempo. Aí eu tô ali, como é que eu vou fazer isso aqui? Esse personagem faz isso ou não? Quem sabe? Tudo. Não existe um mundo pra mim, só existe aquilo ali. Aí batem na porta do meu quarto. Eu fiz que não ouvi. Aí batem de novo. Putz, isso me deixa irado, assim, eu fico muito bravo.
Então eu gosto de silêncio. Eu chego ao ponto de apagar as luzes também, cara. Porque, tá ligado? Não sei se vai parecer bobagem pra vocês, mas, cara, eu também tenho uma facilidade de perder a atenção, tá ligado? Então, tipo, sabe, quando tu vai no cinema, apagam as luzes por isso, pra tu ver só a tela, né? Eu faço isso, eu apago as luzes pra eu ver só a tela do computador, as teclas pra eu digitar. Porque se tiver ligada a luz e eu ver a mochila pendurada ali, eu olho e penso, bah, essa vez que eu ganhei essa mochila foi doido, velho. E aí eu já tô noutra viagem, assim, sabe? Então, é um pouco assim o processo. Não sei se mais alguém, pessoal. Vamos abrir a roda. Tu acha que sim? Sim? Só porque ele tá com camisa do Grêmio, né, falei. Ah, Não, que tem um aqui. Peraí. Mas se quiser, eu sou do Morro da Cruz, de Porto Alegre, e eu me sinto assim, identificado contigo por ser da periferia de Porto Alegre também. E eu morei 10 anos em Florianópolis e por um bom tempo eu não me sentia da cidade. E com o tempo eu fui vendo que também eu carregava a questão da territorialidade, não só do Rio Sul, mas também da periferia, né? Porque eu, com o tempo a gente demora a se entender quanto pobre com P maiúsculo. Às vezes a gente é pobre realmente, mas a gente carrega também a questão de ser pobre quanto identidade. E lá eu encontrei uma literatura que é do Franklin Cascais, que é, enfim, lá deles lá, e ele carrega muita escrita de como se fala, né? Ele escreve como se fala no dialeto deles lá de Florianópolis. E hoje a gente tem alguns autores, como a Conceição Evaristo, né, que traz muito essa linguística, essa língua, essa identidade linguística do ser pobre, né? A nossa língua, a nossa forma de falar e de escrever. Que também a gente, quando entra na academia, a gente se depara com uma forma de escrever mais fechada e formal, né? Então, eu sei que eu carrego também essa linguagem, essa identidade linguística do pobre, do P maiúsculo, como eu falo, da nossa identidade. E eu trabalho com pessoas surdas, e as pessoas surdas também escrevem diferente da gente, assim, enquanto ouvintes. E aí eu queria saber de ti, assim, o que tu pensa sobre a gente escrever de uma forma descolonizada, né? Que escrever conforme a nossa identidade, eu acho que é uma forma de poder também, de tirar essa questão da descolonização mais elitista, mais da outra classe dominante, que não é a nossa classe, quanto pobre com P maiúsculo. Eu queria ver o que tu assim, diz assim, sobre escrever na nossa língua, sabe? Sabe que tem um negócio doido aí de pensar? Que tem uma dimensão racial nessa parada aí. Eu não sei como é que tu te lê, se tu te lê como branco ou como preto, mas isso tem a ver com o que a Lélia Gonzalez chamava de pretuguês. Tem muito a ver, porque, tipo, as periferias do Brasil, tu sabe como elas foram constituídas, né? Quando tu tem aquela abolição que nunca se efetivou, tu empurra a galera preta para as periferias e esse espaço ele é moldado assim. E aí, quem explora isso muito bem, muito melhor do que eu, inclusive, é o Marcos Banho, não sei se vocês conhecem, o cara que trabalha. Conhecemos. Ele tem um negócio muito interessante que ele fala, sabe, sobre aquele negócio, então não precisa nem explicar, né? Aquele negócio de um plural, sabe, da concordância do plural e tal, que ele discute. Isso é uma característica fundamentalmente negra dos modos de falar. Aí, independente de se tu se considera negro ou não, esse é um modo de falar negro, sabe, influenciado pelas pessoas negras. E por isso, olha só que doido, né? O cara vem lá da Lomba do Pinheiro para falar do Marcos Banho, e agora eu queria falar do Bourdieu também. O Bourdieu fala assim... Acadêmico ele. Que vergonha que ele deu, né? Falando numa universidade sobre Bourdieu, não entendo porra nenhuma de Bourdieu. Mas tem um negócio interessante que eu acho que ele fala sobre esse lance da desvalorização da bagagem cultural das outras pessoas, sabe? Cara, não é à toa que esse modo de falar específico é tido como errado e o outro é tido como certo e tal.
Eu penso o seguinte, ó, eu acho que, uma vez eu até disse isso numa entrevista, eu acho que a gente precisa pegar a literatura e tirar ela desse altar burguês em que ela foi colocada. Isso tem a ver com o que eu estava falando antes, né, de tu pensar a literatura, e muitas pessoas pensam, como uma questão de distinção, né? Eu escrevo livros e tal, é tirar ela desse lugar. E eu acho que passa justamente por trabalhar o modo como as pessoas falam, né? E nessas horas me dá até vontade de... Eu queria ser um estudioso da literatura em outros lugares para tentar ter uma noção de se... Porque aqui no Brasil tem um abismo na tradição literária brasileira com o jeito das pessoas falarem nas ruas, né? Eu queria saber se for olhar a literatura como ela é feita na França, na Espanha, em outros lugares, se isso acontece também, se o abismo é tão grande. Oi? Alguém falou alguma coisa? Achei que alguém estava concordando aqui. Tem uma escritora francesa que chama Paula Ana Caona, vocês conhecem. Ela é escritora e também tem uma editora em Paris, que ela é especializada em publicar o que se convencionou chamar de literatura marginal e periférica aqui no Brasil. Ela pega esses autores e publica lá. E aí, quando ela veio lançar o livro dela na Feira do Livro em Porto Alegre, eu fui lá ver ela falar e tal. E aí eu não tenho como falar por experiência própria, por olhar e ter reparado e tal, mas ela disse isso, assim, que ela gosta de conhecer os países pela literatura. Mas quando ela chegou no Brasil, perguntaram para ela por que ela levava essa literatura para lá, que é uma literatura que trabalha justamente a oralidade, né? Ela disse o seguinte, que no Brasil ela não sentiu isso, assim, ela lia os livros e não via esse povo dos livros nas ruas. E ela só foi encontrar isso nos slams, na literatura marginal periférica, que trabalham muito a questão da oralidade. Então eu acho que descolonizar a literatura, tirar ela desse altar burguês, passa exatamente por isso, assim, por esse trabalho de linguagem. Não só, né? Não é só isso, mas eu acho que passa também por aí. Sabe que nas coisas que eu escrevo, eu procuro trabalhar isso, mas eu ainda trabalho um pouco também a linguagem mais formal. Porque, por vários motivos. Sendo absolutamente franco aqui, contigo, eu me esforcei pra caralho pra aprender e, sabe, eu não vou largar pra lá, tá ligado? Mas tem outros motivos também. Na prática, velho, quando tu chegar na academia ou quando tu chegar em qualquer lugar que for, vão exigir aquela parada de ti. Vão exigir. E se os meus livros têm chegado nas pessoas da periferia, eu acho legal que elas também se familiarizem com esses outros modos de falar, mais formais, sabe? Então, tipo, se um livro meu, como Vila Sapo, tem alguns contos escritos puramente numa linguagem mais próxima da oralidade, enfim, e isso aproxima das pessoas, né, essas pessoas que têm uma origem social, uma experiência social parecida com a minha, e essas pessoas, quando elas pegarem para ler, elas encontrarem um conto, que é o que acontece nesse caso, um conto que tem uma linguagem mais formal, eu acho interessante também. Já que ela está nesse embalo de ler esse livro, ela também experimentar isso que eu te falei, inclusive porque isso vai ser exigido dela na universidade. Exato. Exato, eu acho isso importante. E acho que tem um pouco de trabalho que a gente comentou. Não, só para continuar o assunto. Que a gente comentou também sobre a questão de não se sentir pertencente ao espaço e tal. A gente comentou muito hoje de detalhes sobre isso, assim, também, tipo, de como o trabalho, como a gente que é criado na periferia, a nossa autoestima é baixa. Quando a gente ingressa no espaço acadêmico, a gente não se sente pertencente àquele lugar, né? E acho que também, tipo, esse trabalho que o Faleiro traz e apresenta também, tipo, acho que fortalece um pouco essa nossa autoestima e a gente começa a entender, assim, tipo, que até o caso que eu brinquei, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, tipo, mas claro, tipo, cara, eu tô aqui porque, tipo, alguma coisa eu sei, tá ligado? Então, tipo, eu não posso me preocupar de que, não, eu tô ocupando um espaço que eu não pertenço. Cara, esse espaço pertence, tá ligado? Esse espaço nos pertence, então, tipo, alguém preto de periferia poder estar numa mesa trocando ideias sobre literatura, mesmo não sendo alguém da literatura, sabe? Esse espaço também me pertence, sabe? Então acho que isso também é um trabalho interessante também, tipo, acho que a leitura e a obra do Faleiro também favorece bastante isso, assim, também. Boa noite, eu sou o Henrique, sou jornalista, estou no curso de letras. Eu estava vindo para a palestra... Podia ser locutor, hein? Mas ele é narrador. Narrador de futebol. Ele é narrador. Vou estar falando com você. Então, mas eu estava vindo para a palestra, aí eu ouvi uma história de um amigo meu que acabou de terminar o teu livro, Supridores. Aí o João Campos Lima, lá de Porto Alegre, ele é jornalista também.
Aí eu perguntei para ele se ele tinha alguma pergunta, né, para fazer. Então ele me explicou que o teu livro passa ali por 2009, 2011, e aí ele me perguntou como é que tu enxerga as mudanças de Porto Alegre de lá para cá, como é que tu tem visto esse processo. Eu também estava lendo uma entrevista tua, que tu morava aí na Lomba do Pinheiro, e depois passou também um tempo na Cidade Baixa, tem essa relação também, tem mais de uma Porto Alegre. Então, falar um pouco aí da tua experiência com Porto Alegre e puxando para nós também, se tu conhece algo mais de Pelotas, né, já que teus pais eram daqui e tal, para tu fazer essa relação que tu tem com Porto Alegre, com Pelotas. Cara, muito legal essa pergunta, porque olha o que acontece. Tem um movimento lá em Porto Alegre que eu não sei se as pessoas que são daqui têm essa noção, assim, mas a Porto Alegre é vista como uma cidade tadinha, que era muito progressista, sabe, teve umas prefeituras do PT e tal, teve orçamento participativo, tinha o Fórum Social Mundial, mas cara, e aí tipo, de repente isso tudo desaparece, vira uma cidade que contribuiu para a ascensão bolsonarista e tudo mais. O que aconteceu com Porto Alegre, né? Eu acho isso bizarro, assim, porque isso é considerar uma das Porto Alegres que existem, né? Na Porto Alegre, da onde eu vim, não mudou nada de lá para cá. Sempre foi horrível, desde aquela época até agora. O meu livro de crônicas, que se vocês fizerem a gentileza de querer comprar, tá ali fora. Eu começo esse livro com uma crônica justamente sobre isso, assim, sobre como foi sempre difícil para a gente na periferia em Porto Alegre, assim, mas assim, muito, assim. E isso não mudou. É muito doido isso, cara, porque nos melhores momentos... Então depende de onde tu tá olhando a parada, tá ligado? De onde tu olhar, de repente, tu pode perceber uma mudança em Porto Alegre, pode perceber, ou não, né? Mas da onde eu olho, não vejo avanço de lá daquela época até agora, na Porto Alegre que eu experimento. Mas a Porto Alegre que eu experimento, que eu vivo, não é a Porto Alegre da Redenção. Eu não vou na Redenção. Eu moro longe da Redenção. Longe pra caralho. Não tem a Orla do Guaíba, sabe? Não tem o Parque Marinha. A Porto Alegre que eu experimento e que se mantém precarizada desde aqueles períodos até hoje, sem muita diferença, é a Porto Alegre da periferia, né? Aí agora sobre Pelotas, cara, assim, eu cresci visitando Pelotas aqui. A infância inteira até o final da adolescência, assim. Só que depois eu não vim mais. É muito doido isso, porque eu estava até comentando com os guris, eu acho que isso passa pelo meu pai, tá ligado? Meu pai era um cara muito articulador das paradas, assim. Tem uma série de... Ele morreu, né? Quando ele morreu eu tinha, sei lá, 12. E tem uma série de coisas que deixou de acontecer na minha família a partir da morte dele. Uma série de coisas. A gente tinha a tradição de visitar lá o zoológico que tem lá na região metropolitana de Porto Alegre, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. E é uma galera, uma família gigante, assim, sabe? 15 primos. Era toda uma logística, tá ligado? E começava meses antes, não, quem é que vai fazer a salada? Quem é que vai levar o bolo, tá ligado? E aí saía com aquela tropa de crianças, as crianças infernizando, tá ligado? Aí tinha que pegar o ônibus, depois pegar o trem. Nossa, era uma mão. E aí meu pai morreu, nunca mais se fez isso. E aí uma coisa que nunca mais aconteceu foi as minhas vindas pra cá, que era meu pai que articulava. Porque quando o cara é pobre, velho, tudo dá trabalho, tá? Tudo dá trabalho. Então, tipo, chegou um momento que não era mais possível para mim vir para cá porque não tinha organização financeira, por exemplo. Por questões assim. E aí, eu fiquei com flashes de memória daqui, né, de Pelotas, assim. Eu não consigo lembrar da cidade de maneira a relacionar os lugares, assim. Mas eu passo, às vezes, num lugar e a gente estava vindo, né, estava vindo da rodoviária, aí tu vê que eu já sei mais com o André, já, de Pelotas. Aí nós vindo, aí eu vi uma lombinha, assim, e eu falei, aqui é a Vila Castilho. Entrando ali, o pai falou, não, acho que não. Aí ele foi para casa e falou que a mãe dele era a Vila Castilho. Porque a memória que eu tenho é o seguinte, ó, que a minha mãe e meu pai eram dali, né? A memória que eu tenho era a gente chegando de ônibus e o ônibus fazendo assim, ó, descendo, e a hora de descer e depois entrar no beco. É só o que eu lembro, assim. E daí quando eu vi o negócio, assim, eu intuí que era a Vila Castilho e estava certo. Aí eu tenho esses lampejos, eu tenho um lampejo da minha bisavó, que tinha um terreiro de batuque, não sei que bairro seria, mas eu me lembro que dava para ir a pé para a rodoviária, então não sei que bairro seria. Fragata, era o Fragata.
Aí eu tenho lampejo desse lugar porque eu me lembro com um pouco mais de clareza, porque foi mais recente, é quando parte da minha família se mudou pro Laranjal, tá ligado? Aí eu tenho umas lembranças um pouco melhores, assim. Inclusive eu consigo lembrar, que a gente estava comentando, né, isso eu acho muito, muito foda aqui, que é o quanto o samba é forte aqui. Porque em Porto Alegre eu observei, isso também falo no livro de crônicas ali, eu observei o samba ser apagado sistematicamente na cidade, assim. E é muito doido, porque em vários níveis, tu perceber que as rodas de samba estão acabando e tal, e tu perceber que as pessoas já não conhecem as músicas antigas. E eu gosto muito de samba antigo, assim, toco até algumas. E aí, lá, assim, só minha avó conhecia quando era viva, a mãe da minha mãe, só minha avó conhecia as músicas que eu tocava, tá ligado? E aí, quando eu vim em Pelotas, assim, eu tava tocando uma ou outra, assim, uma música antiga pra caramba, e todo mundo conhecia, meu. A minha prima, o namorado dela, a amiga dela, todo mundo conhecia, as pessoas são atentas, elas conhecem, sabe? É forte, assim, e eu tenho essa lembrança. Mas aí eu devia ter, sei lá, 16, 17, quando eu vim pra cá, foi a última vez, né? E aí tô retornando hoje. É isso. Posso emendar mais? Claro. Não, aproveitar que a gente está invertido, que está no Brasil, eu estou de Grêmio, né? Eu trabalhei com o Brasil também. Mas perguntar a relação tua com o futebol, que o João lá em Porto Alegre também perguntou, né? Tu é gremista, aqui tu foi apresentado para a Semana Acadêmica com a camisa do Flamengo, agora tu é de Brasil, como é que é essa relação? Aquela foto chegou para mim no Flamengo, me doeu. Podia ser chavante. Assim, eu tive os meus momentos de torcedor, assim, normal, né? É um torcedor que tira onda com o Colorado, que é o rival do Grêmio lá e tal. Não vou botar a camisa do time e tal. Mas isso mudou, assim, tipo, eu comecei a pensar que, porra, aquilo ali não é tão importante, assim, esse ponto, né? Comecei a pensar que era até uma loucura isso, sabe? Tu não vou botar essa camisa porque não é do meu time. E aí eu comecei, e eu gosto de camisa de time, né? Inclusive, eu tô falando, já chego na relação com o futebol, eu tô falando da relação com as camisas de time primeiro, né? Cara, sabe que isso é um símbolo da quebrada, não sei se aqui em Pelotas é assim, mas é um símbolo, assim. Isso é dizer de onde tu vem. Então tu vê que o cara tá com a camisa do Flamengo, não é uma propaganda ao Flamengo, na real, tá? Inclusive aquela camisa, infelizmente, tem lá tá. Sim, exato. Por isso que eu falei que me doeu. Exato, me mandaram a foto, pô, falei aquela camisa ali. Tem o símbolo da Havan lá, infelizmente. Mas é isso. Não é uma propaganda da Havan, né? Isso é uma coisa que eu faço questão, por causa do que tu estava falando, Mike, de se sentir acolhido nos lugares, né? Sentir que eles te pertencem. Eu acho que passa por isso, por a gente levar o nosso símbolo para os lugares, tá ligado? A gente falar como a gente fala, a gente se vestir como a gente se veste. Porque, cara, é muito doido, meu. Tu vê, toda vez que tu vê, sei lá, um escritor, alguém dando uma palestra, é muito raro tu ver o cara lá com a camisa de time, assim. E eu gostaria muito, assim, que às vezes acontece de ter um cara, assim, que tem essa mesma experiência social, tem essa aproximação com esses símbolos, assim. Eu gostaria que ele visse, olha só, velho, eu também posso, então, tá ligado? É disso que se trata, assim, é uma coisa, uma coisa política, assim. Eu me lembro até teve uma professora lá, que era minha professora no EJA, meu, veja, né, ela tinha as melhores intenções, assim. Uma professora de esquerda e tal, progressista. Mas, quando eu comecei a publicar os livros, e aí eu ia com a camisa do Grêmio nos lugares, na feira do livro e tal, ela chegou com uma sacolona uma vez de roupa do filho dela, assim, umas roupas meio social, assim. Aí, agora tu vai ter que te vestir direito, porque agora tu tá... Ela veio com essa aí, me aplicou essa aí. Eu falei, não, senhor, não, é uma escolha política o jeito que eu me visto, né? Não, e detalhe, agora, e eu compro, o que acontece? Isso é muito doido. Eu compro o número maior de propósitos, tá ligado? Porque também tem isso, né? É muito comum na quebrada, não sei se aqui em Pelotas é assim, mas é muito comum tu ganhar do primo. Não serve mais no primo, tu ganha. Então é muito comum tu ver as pessoas andando com a roupa maior do que era para ser para ela, porque é ganhado. Então quando tu passa a comprar, tu compra maior de propósito para lembrar isso, entendeu? Virou uma questão estética, tá ligado? É uma coisa que fala de onde tu veio, né? Então essa é a minha relação com as camisas. Com o futebol, eu gosto mais de jogar do que assistir. Gosto de assistir também, mas gosto mais de jogar do que assistir. Volante. Vocês conhecem essa expressão, fica arrepiando os malandros. Não passa nada.
Tava comentando hoje com os guri que eu gostava de jogar de volante porque eu conseguia desarmar bem e sair correndo, assim, mas não era muito bom no passe, nem para chutar no gol, então era roubar a bola e sair correndo. Assim. Mas eu gosto mais de jogar do que de assistir, né? E aí é isso, tipo, eu cheguei ao ponto de usar a camisa do Inter, assim, apesar de ser gremista, o que é, olha, a moça aqui fez uma cara, velho, que expressa exatamente o que eu ia dizer em seguida. Não, mas é que tu disse, cheguei ao ponto, eu sou colorada assim, ó. Não, mas eu não tô... Aí ficou ruim, né? Mas eu tava aqui apaixonada pelo teu trabalho no isso. Não lembro agora. Deixa eu consertar. Não, mas eu não estava falando mal da camisa do Inter. Eu quis dizer que, por serem rivais, é inconcebível para as pessoas que eu use, né? Aí, mas eu não tenho problema, eu uso. Agora eu não uso mais, cara, porque eu ia dizer em seguida. Eu entrei nessa vibe de, não vou usar, né? Foda-se, né? É uma mensagem que tu passa também, né? Isso daqui não vão se matar por isso aqui e tal, né? Mas, velho, eu não aguentei a pressão, assim, porque tem uma pressão social impressionante, assim. Os gremistas, assim, te detestam. Né? E os colorados, onde tu vai, eles riem, assim. Mas não era gremista? Eu sempre soube que tu era, sabe? Onde tu vai, cara? Aí eu me lembro que teve um dia que eu usei a camisa do Inter e uns 2 dias depois, assim, tinha um jogo do Grêmio. E eu fui lá ver no boteco, eu sempre vi um boteco de gremista, não deixava entrar, velho. Eu comecei a repensar. Eu dei pro meu primo, que é colorado, a camisa e não usei mais, mas eu tentei. Eu tenho umas perguntas chatas, depois faço pra ti. Umas perguntas de professora, né? Poxa, não tem que fazer esse papel também. Tia, tu sempre fala nos teus textos que Racionais é a tua grande influência. Essa é aquela que tu assume conscientemente, né? O Machado não sei, Tarantino pode ser, talvez, mas Racionais tu aponta. Mas, ao mesmo tempo, o teu texto ele tem uma voz da quebrada, e é a quebrada daqui, é o jeito de falar da gente, né? Eles foram lá, né? Então, se a gente lê o texto do Faleiro em voz alta, parece que a gente está falando mesmo, né? Tá ouvindo um amigo, né? Então, tu tem essa marca muito daqui. E, ao mesmo tempo, tu agora falaste do samba, de Pelotas, né? Dessas referências que tu tens. E é uma discussão bastante local, acho aqui, mas que poderia ser feita em qualquer lugar, de que é diferente tu ser periferia do centro, como é São Paulo, e tu ser periferia da periferia, como é ser da periferia de Pelotas. É diferente tu ser preto em outro lugar, ou tu ser preto num estado que se acha ou que faz um discurso de que é europeu, né? E essas coisas são muito trazidas para nós pela via do samba, pela via de poetas, né, como Oliveira Silveira, pela obra de outras pessoas que te antecederam, né, nessa crítica. Aqui em Pelotas, pelo Giba, né? É diferente o samba de Supapo e o samba do Rio de Janeiro, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essas raízes daqui, assim. Pois é. Eu estava até comentando que vou misturar aqui uma coisa que, inclusive, eu me esqueci de responder lá atrás quando tinha falado de linguagem, que tu lembrou que vai ser adaptado para o cinema, né? Pois é, o que acontece? Eles foram falar com um diretor, bastante conhecido daqui até, e aí o cara falou assim, eu só trabalho em filmes que eu mesmo posso escrever o roteiro, pode ser? Aí esse cara, não pode, então tu escreve o roteiro e dirige. Aí, não, mas eu não tenho propriedade para falar desse assunto. Ele gosta do livro, já tinha lido, né? Então o Faleiro tem que escrever comigo o roteiro. Aí eu vou escrever com ele o roteiro, né? A princípio é isso, assim. E aí eu tava até comentando que eu não vou dar força desses caras, velho. Eu tava comentando o seguinte, existe todo um apagamento, e esse apagamento, curiosamente, ou não tão curiosamente assim, ele é sempre proporcional com a presença das pessoas dispostas a mobilizar aquele apagamento. O que isso quer dizer? Cara, o Rio Grande do Sul é um estado majoritariamente branco. Por isso, e é por essa razão, que agora não vou lembrar os números, mas 60% parece dos casos de racismo no país inteiro acontecem no Rio Grande do Sul. É por isso que aqui o apagamento e a violência é mais forte.
E aí eu tava dizendo pra ele, meu, chega dessa Porto Alegre que eles apresentam nos filmes, velho. Eu vou meter o dedo no bagulho, vou dizer, não me vem com nenhum de nós aqui, velho, tá ligado? Um cachorro grande vai ser, sabe, vai ser isso, vai ser Medina, tá ligado? Medina? Já vai começar assim o filme já por mim, já. Pena que essa noite já se faz amanhecer. Eu quero trazer essas referências, né? Porque, cara, mas falou um negócio muito importante que eu não quero deixar escapar e já tá me escapando, que é o seguinte, ó. Esse negócio de a periferia da periferia, assim. Eu nunca tinha pensado isso na perspectiva de Pelotas, assim, né? Mas eu pensei isso na periferia de Porto Alegre porque, tipo, eu tava comentando com os guris também mais cedo, que tá, precarização é precarização em qualquer lugar, mas tem diferença, sabe? E aí, a periferia de São Paulo, por exemplo, do Rio, de Belo Horizonte, de Fortaleza, as que eu estive, assim, cara, tem uma dignidade, assim, tem uma certa dignidade que não tem nas periferias de Porto Alegre. E até uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês mais cedo, que quando eu fui me dando conta disso, que aqui era um lugar, a periferia de Porto Alegre era um lugar mais fodido, assim, que o resto do país, lá em Fortaleza, assim, eu tava tomando um gelo com o cara lá no Curió, lá na periferia de Fortaleza, e aí o cara falou, uma vez eu fiz um trabalho social lá em Porto Alegre, como é fodida a cidade de vocês, ele tava horrorizado, assim, ele nunca tinha visto aqui. E era exatamente a conclusão que eu tava chegando, né? Então, é uma periferia mais precarizada do que lá, é a periferia da periferia também. E aí, exato. E aí é isso, as casas de madeira, sabe, as ruas de terra, a falta de investimento em lazer, em cultura, que lá tem uns projetos que movimentam muita grana e coisas interessantes, assim. Fortaleza mesmo tem um projeto lá que tu bota a rapaziada da periferia ali a fazer filme, mexer com câmera já, ter noção de como faz um roteiro e tal. Pô, uns projetos muito legal que Porto Alegre não tem, velho. Só que aí eu fico pensando o seguinte, eu imagino que Pelotas seja ainda mais precarizado do que Porto Alegre. Sabe, que é ainda mais periférico, ainda é a periferia da periferia da periferia, né? É muito doido isso. Mas quanto a referências, assim, locais, eu não tenho muitas, assim. As minhas grandes referências locais são do samba. São do samba, porque eu ia para além dessa época... Quantos anos tu tem, meu? Ah, não sei se tu vai lembrar. E tu? Tu? Não sei se vocês vão lembrar dessa época que eu estava falando do Medina, que era uma época que era muito forte, esse samba swingado, assim, aqui no sul. Cara, teve banda com projeção nacional, assim, teve uma galera, assim, né? E que desapareceu, assim, conseguiram acabar com essa parada, assim. Isso é uma coisa que, porra, me moldou muito. E também ir para ver os desfiles, tá ligado? Minha mãe e meu pai me levavam para ver os desfiles, velho. As rodas de samba. Essa é a única... Mesmo o rap que eu gosto, eu não conheço muito rap em Porto Alegre, assim. Eu conheci só mal um pouco da Guedes, assim, mas não conheço os grupos de... A minha aproximação com o pessoal do hip hop em Porto Alegre tem acontecido agora, nos últimos anos, olha que doido. Eu não consegui encontrar com essas pessoas ao longo da minha vida, assim. Então é isso, basicamente as minhas referências locais é samba, assim, samba, carnaval, é por aí. Quem tinha levantado a mão aqui? Tudo bem. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu assisti uma live na época da pandemia que falava justamente disso que você estava falando, né? Que nós temos uma visão de Porto Alegre que provavelmente registrada pela história oficial, pela literatura, pela música, que seria aí cantada, né? E eu digo isso também, principalmente que a tua obra faz muitas referências a aspectos geográficos da cidade, a referências urbanas dela. E aí eu te digo assim, tu trazes uma região de Porto Alegre que muitas vezes não é conhecida por essa história oficial, né? E tu veria, tu tem a tua obra como, de certa maneira, uma forma de se registrar a memória, a história da Lomba do Pinheiro, da Restinga, desse outro lado de Porto Alegre que a grande maioria dos escritores até hoje não abordou, né? Eu digo, por exemplo, Érico Veríssimo, Moacir Escria, Johnny Machado, todos falavam do centro de Porto Alegre, dos bairros mais tradicionais, e a gente não sabe o que estava acontecendo na Lomba do Pinheiro, na Restinga, naquele momento. Então, queria saber se ver a tua obra como uma forma de registrar a história dessa região que, infelizmente, não é conhecida por todos. Eu acho que isso pode acontecer sim, cara. Mas tem várias coisas que tem que pensar aí. Primeiro que isso não é uma coisa para eu fazer sozinho, tá ligado?
E precisa de uma galera escrevendo para isso acontecer, uma galera de preferência com essa experiência social, com essa experiência de periferia, mas diversa ao mesmo tempo. Então, cara, isso é uma coisa que eu me dei conta escrevendo Vila Sapo, né? Que eu queria ser diverso nas coisas que eu estava abordando ali, e aí me caiu a ficha, cara, eu nunca vou conseguir dizer o que é a experiência na periferia para uma mulher, cara. Tá ligado? Não cabe a mim isso. Então, tu tem que ter muita gente, muita diversidade para conseguir realizar esse registro. Eu acho que as coisas que eu escrevo talvez façam parte disso. Tá ligado? Porém, eu não escrevo pensando nisso, tá ligado? Ah, porra, vou escrever agora porque vai servir de registro, tá ligado? Não é nisso que eu tô pensando quando eu vou escrever. Mas se acontecer, melhor, né? Se contribuir pro registro, melhor. Mas não é o que me leva a escrever as paradas. É muito doido isso, porque esse processo de apagamento, de visibilização e tal, ele se dá em várias medidas, né, cara? Olha que doido. Eu estava conversando também mais cedo com os guris e estava contando essa história. A Lomba do Pinheiro, não é só que não sabia o que estava acontecendo lá, assim, não abordaram na literatura, não... É mais do que isso, sabe? Cara, teve uma época que a Lomba do Pinheiro, assim, pra tu ver como é recente, virou bairro em 97, tá ligado? Antes disso, tinha um jogo de empurra, que Porto Alegre dizia assim, aquela região ali é Viamão. Aí Viamão dizia, não, é Porto Alegre. E aí era um lugar que não pertencia a cidade nenhuma. Então tu não tinha polícia, tu não tinha... Era uma terra sem lei, velho. Tá ligado? Teve uma época que... Inclusive, a minha infância foi moldada nessa época, em que o Pinheiro era um lugar apagado não só do registro, mas apagado, inclusive, da presença... A gente sabe que, de modo geral, a periferia não tem a presença do Estado, claro, para além da opressão, né? Essa presença do Estado que investe em infraestrutura e tal, geralmente não tem. Mas no Pinheiro era zero ausência, zero presença do Estado, assim. Então, em vários níveis, assim, esse apagamento, essa ausência dos registros, né? E aí tem uma revista que eu escrevo lá, Aparentes. Aí teve uma época que o cara lá escreveu toda uma matéria, pra tu ver que tem sempre uma dimensão racial essa parada. Aí ele escreveu toda uma matéria sobre a história dos trabalhadores em Porto Alegre, sabe? E aí tipo isso, era ali, sabe, aquela região ali central, esqueci como é que é o nome ali, oi? Floresta, isso, pra aquele lado ali. Aí tipo, eu não cheguei a ler tudo, assim, mas até onde eu li não tinha um preto, né? Tinha a história dos poloneses, até os poloneses, né? Tipo, porque eu sabia que tinha muito alemão pra cá, muito italiano, mas polonês eu não sabia. E o cara foi atrás dos registros, não tinha uma fábrica lá, teve uma organização sindical, os caras falavam inclusive polonês entre eles lá. E não tinha, como se não tivesse tido um preto em Porto Alegre trabalhador, sendo que foi a maior parte dos trabalhadores. Então tu vê que várias dimensões, e sempre tem entre essas dimensões a dimensão racial, né? De como se processa esse apagamento. Não sei quem mais além da Carla, alguém mais vai querer perguntar? Só para a gente controlar mais duas, tá? Então a gente vai fazer essas últimas duas para poder encerrar nosso primeiro dia. Oi, Valéria, boa noite, tudo bem? Meu nome é Carla, eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, sou carioca da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, Campo Roxo, cresci por ali. E quando eu li os supridores, eu fiquei pensando, cara, tiro o bar, tiro o meu bruxo, tá todo mundo se fudendo, assim, desculpa a gente. Então, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no quanto pra gente que é de fora daqui do Rio Grande do Sul, a gente pensa assim, porque no Rio já é muito estereotipado as nossas favelas, nossa precariedade talvez, muito para exportar e lucrar também, uma coisa que você estava falando no início. Eu queria saber para você como você sentiu talvez a repercussão do seu livro a nível nacional, assim, por ser essa questão da periferia, assim, com todo respeito, né, porque eu estou falando de outro lugar. E se você pensava nisso, antes, você falou que ficou pronto muito antes de ser publicado, e por acaso foi publicado, pelos caminhos da vida, foi publicado por uma editora de São Paulo, e se você pensava que esse livro poderia ter esse marco de registro atemporal e de repercussão também sobre as vilas de Porto Alegre. Não te atrapalha que A professora aqui, a professora Andréia, complementou a tua pergunta, perguntando se não tentaram mexer na linguagem, né? Eu estava dizendo que não. E olha, sabe que
Eu pensei sim, pensei nisso, mas eu acho inclusive que acreditar nisso foi uma ingenuidade que me possibilitou escrever, assim. Porque veja, eu era ingênuo, e se eu não fosse, eu teria desistido de escrever. Eu achava assim, eu sempre conto isso, assim, eu achava, eu vou escrever um livro, eu vou procurar primeiro aprender a escrever legal, né, vou me dedicar aqui, praticar e tal. Quando eu escrever um bom livro, não tem por que eu não conseguir publicar. Eu vou simplesmente chegar e mostrar para alguém, essa pessoa vai ver a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo, porque uma parte fica para a editora, e é simples assim. E eu acreditei nisso. E se eu tivesse descoberto que não é assim, não é tão simples assim, eu teria desistido, né? Então, sim, eu cheguei a pensar nisso tudo, assim, cheguei a pensar, eu tendo essa projeção, imaginar, sabe? Eu imaginava eu no programa do Jô, assim, tá ligado? Falava, um dia eu vou chegar lá, imaginava eu nos programas de entrevista, assim, como se fosse simples, tá ligado? E isso é muito doido, porque justamente no momento que eu descobri que era quase impossível isso, assim, foi que as coisas aconteceram, né? Só que, de qualquer forma, uma coisa é a projeção como ela se estabelece, outra coisa é o que tu pensava que ia ser, né? E, cara, é muito, muito diferente do que eu imaginava, assim. Pra bom e pra ruim, assim. Tem umas coisas muito legais, assim, que eu nunca tinha imaginado, assim. Acho que das coisas mais legais é tu chegar numa quebrada, aquela Fortaleza do outro lado do país. Esse país é um continente, assim. E tu chegar lá e ver que, de certo modo, dialoga com aquelas pessoas, assim. E detalhe, né, isso tem até a ver com o que eu estava falando antes, que esses rolês que acontecem nas periferias, quando tem investimento, tem e tal, cara, é muito doido, porque até fui preconceituoso, eu cheguei lá, eu usei a régua da periferia de Porto Alegre, onde é muito difícil fazer as coisas acontecerem. Então eu lancei o Vila Sapo lá, e pensei, nossa, eu vou chegar aqui agora, vai ter umas 6, 7 pessoas. Assim. Nossa, tinha uma galera, velho. Tinha uma galera. E tem um trabalho assim, de aproximação literária interessantíssimo. Assim, umas tiazinhas com 50 anos, 60, começando a trabalhar literatura, começando, sabe, nas bibliotecas comunitárias, assim, que tem aos montes lá. E que são pujantes, assim, e tal. É muito legal. E aí isso é das coisas mais massas. Assim. Tipo, eu me vi em circunstâncias... Cara, que eu achei... Olha que doido. Eu passei a vida toda achando que esse tipo de coisa aqui vai ser muito legal. E aí eu tive, assim, lá e não era tão legal, sabe? Não, sei lá. Não sei se eu virei outra pessoa ou se aquilo realmente não era legal, assim. Mas tem coisas nas quais eu nunca pensei, assim, que me emocionam profundamente, tá ligado? Tem várias coisas que só foi possível através dessa repercussão. Cara, agora, mês que vem, eu tô de aniversário, né? Eu vou passar o meu aniversário na fase, tá ligado? Com os meninos privados de liberdade. E isso pra mim é um negócio muito foda. Isso pra mim é um negócio importante. Me emociona, sabe? Eu me lembro que quando eu fui a São Paulo, pela última vez agora, eu pensei nisso, olha que doido, né? Eu sou o bruxo do Jefferson, tal, Jefferson Tenório, e aí eles estão fazendo a peça do Avesso da Pele lá e tal. Daí a gente foi lá pra ver a peça no primeiro dia, assim. E aí era no Sesc da Paulista, assim, que é uma torre gigante, assim, era lá em cima. Depois da peça teve um coquetel no terraço. E aí, eu pensei, olha onde eu tô, velho. Sabe aquele... E detalhe, né, cara, um movimento que é importante também, de ocupação, né. Cara, todo mundo ali era preto. Né? Os atores, o roteirista, o escritor do bagulho, todo mundo. E, velho, essa galera no topo da Paulista, que foda isso aqui. Porém, olha que engraçado. Eu acho aquilo ali foda, importante, mas eu sentia falta de alguma coisa, tá ligado? E aí eu me dei conta que era uma galera preta e tal, mas já é uma classe média que vem se formando nos últimos tempos, um pessoal com acesso à academia, sabe? Imagina atores e tal. Eu sentia falta de alguma coisa. E aí no dia seguinte eu fui no samba no Capão Redondo, tá ligado? Que também é uma coisa possibilitada só por causa da repercussão do meu livro. Aí lá foi outra parada, é outro tipo de topo, tá ligado? O cara tava tocando, tem uns 18 anos, 17, 18 anos, o Neva, que vocês conhecem, fazendo o show dele lá, assim, e chegando uma galera, e aí umas senhorinhas também, assim, chegando com ajuda, sabe? Mas vamos ali sentar isso. Uma mobilização, assim.
E aí eu fiquei pensando que, cara, e aí eu volto a pensar, olha que doido, cara, eu me tornei um dos escritores que mais vendeu na época quando saiu Os Supridores, tipo, saiu muito jornal, mas olha como a literatura é colocada nesse lugar para poucos, né? Mesmo com essa repercussão toda, eu nunca ia conseguir mobilizar aquele tanto de gente que aquele cara mobilizou, tocando um cavaquinho, velho, entendeu? E não era só a quantidade de pessoas, era uma multidão, né? Era pessoas dali do Capão Redondo, velho. Meu, quando eu vou lançar meus bagulhos, nem minha família não vai, tá ligado? Nem minha mãe não vai, tá ligado? Então, tipo, me possibilitou pensar uma série de coisas e rever uma série de conceitos, tá ligado? Para encerrar, então. Oi, gente, boa noite. Ai, que chique falar em todo assim. Então, meu nome é Carolina, eu vim da cidade aqui do lado de Rio Grande. No momento as tuas obras são meu objeto de pesquisa, mestrado, e eu vou tentar fazer alguma linha de raciocínio aqui de várias coisas que me surgiram, que têm me surgido nesses 2 anos, né, de estudo das tuas obras. Mas antes eu gostaria de agradecer. Ai, não sei. Pode falar sim. Ai, muito estranho falar com você. Eu gostaria de agradecer porque suas obras que me deram de ler, assim, quando eu li lançar pela primeira vez, foi que me deu gás para ir estudar o mestrado, para pensar uma literatura para levar para a sala de aula, essa literatura marginal periférica, que é onde eu começo as minhas indagações. Te coloca mas muito vive numa crônica, né, em Volta ao Campus, tu te coloca ali como um escritor marginal periférico, que está naquela situação de Augusto da época, que também é uma pessoa que está envolvida nesses estudos, né? E eu acho muito incrível quando tu fala que tu não precisa falar nada ali, mas que tu sabia de tudo, que aquele sentimento de pertencimento é tão incrível, de estar no espaço, tu não precisa nem expressar qualquer palavra que seja, mas tu sente que ali é o teu lugar. Eu acho isso muito lindo a escrita. E acho que essa identificação que causa, ela é muito potente dentro da sala de aula, se a gente for pensar que a maioria dos colégios estaduais e municipais, quando são da rede pública, né, atendem pessoas que vêm de diversas camadas sociais, mas que geralmente são camadas que são desprovidas de acesso a todo tipo de cultura. Então, acho que essa identificação que a sua literatura traz é muito maior do que se levar um Machado de Assis ou qualquer outro autor que seja mais clássico da sala de aula, embora que seja maravilhosa. E aí, disse que a literatura ela não é periférica, né? Eu não entendo ela assim, a literatura é sobre a vida, do lugar de onde tu vem, que é a periferia, que a gente reconhece como são todos, marginal periférico, que é o que a gente usou ali, porque tu trata de uma coisa que é tua e que é um lugar comum dessas pessoas que onde tu vive. E eu queria saber se tu entende, se tu tem alguma proporção da dimensão que tu toma quando vai para a sala de aula. E aí, isso mencionou aí que você é esse professor também, que eu achei incrível, eu espero que seja mesmo. E se tu consegue projetar nas suas obras futuras, e talvez se você talvez sabe ser um educador cultural, para trazer essa combinação muito que a gente não vê aqueles periferias do Rio Grande do Sul, mas que talvez você ia para lá, se tu te enxerga assim no futuro. E como é que tu te identifica nessa função de ser um autor marginal periférico, tu te identifica assim, mas tu acha que a tua temática é outra, mas tu volta no lugar de onde tu vem. Eu acho que para eu ser um agitador cultural, eu acharia muito legal, assim, mas teria que ser um trabalho colaborativo, assim, coletivo, né? Porque eu não levo jeito, não tem perfil, velho, tá ligado? Tu vê que uma vez eu lancei o Vila Sapo, lá na Vila Sapo, lá onde eu moro, tá ligado? E aí foi muito foda, assim, mas não por minha causa, foi foda por causa da galera que falou, que compartilhou ali e tal. Um trabalho colaborativo eu acho que eu consigo, assim, mas eu não tenho esse perfil de ser o cara que faz as coisas acontecer, sabe? Eu consigo ajudar, tá ligado? Sobre a temática, eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Tipo, eu acho estranho pensar como temática as coisas que eu escrevo, né? Aquela história que eu estava dizendo, que é o lugar onde eu vivo e tal, então é muito natural que os livros sejam assim, né? Não é exatamente esse o assunto, né? Porém, quando eu escrevi essa crônica, que eu falo sobre
esse conceito de escritor marginal periférico e tal, a cabeça que eu tinha nessa época, quando eu tive essa sensação e quando eu escrevi isso, é diferente da que eu tenho agora. E isso passa, inclusive, pelo que eu estava te falando, que foi o fato de o texto ter tido projeção que me levou a pensar nessas coisas, né? Cara, eu acho assim, ó, atualmente, isso pode mudar, mas atualmente o que eu penso sobre isso é o seguinte: é literatura, né? Eu acho que o que eu faço é literatura, assim. Não é diferente da literatura que faria um autor mais clássico, é literatura. Mas eu entendo para que serve esse rótulo, digamos assim, e eu entendo ele como bom e como ruim, dependendo de como tu olha. Por exemplo, pensa no seguinte: a gente sabe que tradicionalmente a literatura brasileira foi excludente, né? Foi machista, racista, enfim, a gente sabe. Aí agora tem esse movimento de descolonização da literatura, que tu tenta trazer diversidade para a produção literária, e existe uma demanda para isso. Existem pessoas que querem ler mulher, cara, querem ler a galera preta, querem ler a galera da periferia. Existe isso. Como tu faz para avisar essas pessoas que essa obra aqui é o que ela está procurando? Eu acho que funciona assim. Um autor marginal periférico. O cara, tá, ok, então eu quero ir atrás dessa literatura. Ok, funciona. Mas daí o que acontece? Também usam como maneira de menosprezar o que tu está fazendo, como se fosse uma coisa menor, tá ligado? Não é exatamente literatura, literatura marginal periférica, que é uma coisa, sabe? Isso é foda, assim, daí eu não gosto. E acaba sendo parecido, sabe com o quê? Acaba sendo parecido com aqueles lances que... Sabe aquele contexto em que quem é de dentro pode falar, mas quem é de fora não? Né? A moça aqui, com muito respeito, falou, né? Eu estou falando de um outro lugar e tal, né? Quando tu falou da periferia. Eu acho que acontece um troço parecido, cara. Tipo, que é quando, sabe... sei lá, quando o gay se refere a um outro gay de uma maneira que entre eles não é ofensivo, mas se vem alguém de fora e fala, soa, né? É parecido. Veja, se o Mike me olha e diz assim, somos marginais periféricos, somos. Mas se um outro cara fala de fora que eu não sou, porra, sabe? Não. Eu sou escritor, é só literatura que eu faço, tá ligado? Depende de quem olha e que função isso está cumprindo. Eu me sinto mais ou menos à vontade com essa ideia. Assim. Tá. Pode ser também. Sem microfone. Então pode ser também. Então, só queria fazer uma observação. Pra gente realmente de qualquer jeito, porque a gente quer levar o que a gente viveu adiante, mostrar o que é de dentro da nossa periferia. Pra quem não sabe também, eu sou periferia, sou mãe de 4 filhos, um filho de cada pai, cresci numa família muito pobre. Então, assim, eu tô lá embaixo, né? E eu gosto de escrever sobre isso, gosto de falar e expor sobre isso, mas ao mesmo tempo eu também sou mais. E eu posso ser mais. E quando eu exponho o lugar onde eu venho, porque muitas pessoas me olham, inclusive já me aconteceu na faculdade, dizem assim, tu é metida, patricinha e tal, não sabe onde eu moro, de onde eu vim, o que eu como, o que eu faço. O que parece não precisa necessariamente ser o que é quando eu saio daqui e vou pra casa cuidar dos meus filhos e lavar louça, e lavar roupa, e trabalhar, e etc e tal, né? Mas eu também sou mais, eu também tenho instrução, eu também estudo e procuro me aperfeiçoar e procuro ler, e eu posso ler. E isso tudo soa estranho, porque a gente está sempre no meio do tiro de todo lado. Se a gente expõe o que a gente é e quer levar isso adiante, a elite olha pra gente diminuindo. Né? Eles olham pra gente nos precarizando, nos colocando lá embaixo. E aí, quando tu pega e coloca que tu é mais que isso, olha, eu sou mais que isso, eu entendo sobre esse assunto, eu li isso, eu quero conversar contigo, eu quero construir algo em cima disso. Aí a própria periferia te olha de uma maneira diferente. Claro. Tu tá querendo... É metido. Tu é metido, tu tá crescendo em cima disso e tal. E essa não é a realidade, entende? Então eu me vejo assim, me emocionei muito com o que tu falou. Estou emocionada. Mas eu conheço esse lugar, entendeu? Eu sou desse lugar, eu vivo esse lugar. E a ideia da elite, eu sou a primeira pessoa da minha família na universidade, de toda a família. Meus pais não estudaram, enfim, mas eles sempre
me fizeram ler. Comecei a ler com mais ou menos 5 anos, Khalil Gibran, não sei se essa é a pronúncia certa, que era o Louca, um escritor maravilhoso, mas enfim, uma literatura difícil. Comecei já com muito incentivo dos meus pais para que eu fosse diferente deles, né, para que eu alcançasse voos que eles não alcançaram. Os meus irmãos alcançaram os mesmos voos dos meus pais, eles não conseguiram sair daquela bolha, e isso é comum na sociedade. Existem estudos que provam que a gente tende a repetir os mesmos hábitos. Eu, de certa forma, também não sou muito longe, porque tenho 4 filhos, né? Acabei passando por muita dificuldade, que hoje, graças a Deus, eu venho construindo, mas quem me olha hoje de salto na faculdade não imagina que eu que construí minha casa tijolo por tijolo virando massa, no sol, sozinha, né? Que eu pego faço uma casa do alicerce ao telhado sozinha, porque eu tive que aprender na marra, porque não tinha quem fizesse nem grana para pagar. Então, mas eu também sou mais que isso. Eu sou mais que isso. Eu consigo sentar com uma pessoa e conversar sobre literatura, e consigo construir uma literatura, e gosto, e esse é o meu hiperfoco. Descobri recentemente que eu tenho TDAH, que também dificulta um pouco as coisas para mim, né? Foi bom descobrir isso, porque justificou um pouco do meu comportamento vício, né? Mas eu sou uma mãe com TDAH, com 4 filhos e com sonhos, e com vontades, e com vaidades, e com coisas que eu gosto de fazer. Isso não me faz menos periférica, e nem mais elitizada, e nem nada disso. Eu só sou o que eu sou, e eu sou periferia. Mas eu posso ser mais, e toda pessoa que vem da periferia pode e deve ser o que quiser. Né? E era só isso. Massa. Maravilha. Posso só comentar? Que massa isso que tu falou. Eu queria comentar um negócio que tu disse sobre, cara, tu se emocionou, eu também sempre me emociono com a percepção disso, assim, né? Eu estava também conversando mais cedo com os guris, que eu tenho ido em muita escola, assim, e às vezes essa escola é de gente com muita grana, assim. E aí as crianças tipo, já estão sendo ensinadas desde muito cedo que eles vão ser donos do mundo, assim. Vão ser médico, vão ser advogado, eles entendem isso muito rápido, sabe, nessas escolas. Que é uma coisa que a gente não tem, assim, tipo, a gente tem que construir isso na marra, de metido mesmo. E aí é doido, porque as crianças daí, na hora de perguntar, alguém quer fazer uma pergunta, aí as crianças tudo levantam a mão, assim, sabe? E é umas perguntas com uma empáfia, assim, sabe? Ah, tio, eu acho que você fez errado aquela parte do livro, ia ser melhor assim, ia ser melhor assado. Então as crianças assim. Aí, quando eu vou nos colégios na periferia, velho, e aí alguém quer fazer uma pergunta, as crianças se escondem, tá ligado? E, isso me emociona, isso me dá vontade de chorar, porque eu sou aquela criança, até hoje, tá ligado? Eu sei o quanto é difícil pra gente construir a consciência de que a gente pode participar do debate. A gente tem o direito a levantar e falar, né? Sem se sentir capaz, né? Ter autoestima bastante para levantar e fazer uma pergunta. Então, obrigado por isso que compartilhou com a gente. Bom, gente, a gente vai encerrando então dessa forma. Muito obrigado também pelo teu relato. Muito obrigado, Faleiro, pela presença. Foi uma baita experiência não só pela tua fala aqui, mas eu já aproveito o momento para falar que esses 2 dias conversando contigo foi muito massa mesmo. Espero que tu volte outras vezes pra gente passar aí umas 2 semanas. Não, ele gosta de jogar sinuca, ele quer vir jogar sinuca, vai ficar mais tempo, gosta de tomar uma cervejinha, ficar mais tempo. Joga sinuca, daí a festa. Com certeza, não vai ter que estender a estada dele em Pelotas. Mas então é isso, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Amanhã, quarta e quinta, vai acontecer no ângulo, a semana acadêmica, e na sexta-feira a gente volta aqui para o CEUS para as palestras finais. É isso, gente, muito obrigado, até mais, boa noite.